Salve, salve, rapaziada. Boa pra nós, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui nos acompanhando. Mais um episódio do meu podcast, né? E hoje eu tô com um casal aqui muito responsa. Um casal aí que eu acho que já foi o sonho de todo mundo querer sair da casa da mãe, né não, Papudo? Pra poder viajar o mundo, conhecer o mundo. Coitado da mãe do Papudo. Mas antes de eu poder apresentar eles, já comecei a falar errado hoje, eu tô meio resfriado, vocês vão ter que me aguentar. Quero agradecer imensamente aos meus patrocinadores, em destaque a Pizza do Rão, que não pode faltar, sempre presente com a gente, não só na gravação do nosso podcast, mas no dia a dia. Então, para qualquer situação, peça um rão, valeu? Agradecer também ao Salão Garagem Estética Automotiva. Canso de falar aqui, se você quer dar uma reparada no seu veículo, fazer alguma manutenção periódica, só procurar o Leandro lá do Salão Garagem. Acontece direto. Leandro, beijo grande no seu coração. E você, de São João de Meriti, só procurar aí Bela Fera Estúdio Pet, valeu? Dá aquele banho, deixar teu cachorrinho cheirosinho. Você que é mãe de pet, pai de pet, só procurar a doutora Viviane lá e pegar esse desconto aí. Valeu? Falar que veio pelo podcast que ela vai te dar uma moral. Agradecer também ao Menino de Ouro. Quem tem iPhone, ano novo, vida nova, vamos trocar de telefone, produtos Apple. É só procurar meu amigo Felipe Jesus. Ele parcela igual carro, 21 vezes sem juros no cartão de crédito. E no seu iPhone acima do 8 Plus, né, Papudo? Acima do 8 Plus ele aceita como parte de pagamento, valeu? Mais mole do que isso, senta no pudim. E pra gente poder fechar, a PVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Lembrando que você que nos assiste tem 50% na taxa de adesão aí. Valeu? E se você for migrar de outra empresa para a PVS, é só dar um papo no Marcão aí que ele vai fazer taxa zero. Não sei nem se pode, mas eu já estou falando aqui. Valeu, Marcão? E é isso. Valeu? Se você tem interesse em patrocinar nosso podcast, só deixar um direct lá no Instagram que eu mesmo vou te responder, ou senão o nosso querido Papudo. Fechou? Antes de mais nada, quero agradecer imensamente esse casal que tá aqui, né? Essa galera a gente tá tentando gravar desde o ano passado, né? Exato. Entre Verdade. contratempos aí, mas é no tempo de Deus e a gente conseguiu. Tô aqui hoje com um casal nômade, Eli e Thaís. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Boa noite, Boa boa noite. noite. Estamos Boa muito noite. bem. Muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer, Prazer é todo imenso. nosso. Enorme. Bom, a gente queria começar, né, falando um pouquinho, né, Claro. da vida nômade de uma forma geral. As pessoas perguntam muito pra gente, né, o porquê que você é nômade, né? O porquê Da que onde você... veio essa loucura, né, né? cara? E eu pergunto de volta, né? O porquê que não é? Se a gente é apaixonado por viagem, a gente ama viajar. E assim, se você puder fazer o que você ama o máximo possível, né? Por que você não vai fazer isso, né? Sim. Então a gente achou aí numa forma da gente se encontrar e se sentir inteiro, né? A maior parte do nosso tempo, poder viajar aí é bom demais. Caramba, interessante. Eu conheci a Thaís, cara, há Muitos anos. 1000 anos, pô. Quando o Rafael era magro. Pô, eu era um palito, pô. Hoje eu comi uma caixa de palito. O Eli eu conheci na pandemia, né? Num projeto que eu tinha, né? A gente fazia sorteio. A gente tá na internet aí tem tempo, tentando alguma coisa. Conheci o Eli e, assim, a gente sempre se acompanhou indiretamente ali, né? Pros amigos em comuns, pra quem não sabe, eles são crias da Baixada, né? De Caxias. E... Cara, igual você me falou, né? Por que não ser nômade? E da onde veio essa ideia? Vocês estão quanto tempo juntos? Da onde surgiu? Como é que começou aí essa loucura, né? Bom, era a pergunta que eu também me fazia o tempo inteiro. Até porque nos bastidores daqui, a Thaís falou que ela não concordava com a ideia. Gente, foi uma luta, foi uma briga, assim, real. Briga de, olha, então vamos terminar, porque isso aqui não vai dar certo. Isso chegou a virar pauta de... Do relacionamento. De virar a noite. Vocês estão quanto tempo juntos? Vai fazer 7 anos. Porra, Esse ano agora, faz 7 anos. A gente já era amigo antes da gente começar a ter alguma coisa. A gente já se conhecia aí uns 4 anos. A gente era melhor amigo. E aí o Eli morou 2 anos fora, nos Estados Unidos. Quando ele voltou de vez, a gente meio que não se desgrudou, mas como amigo. Mas antes dele viajar, vocês só eram amigos também, né? A gente era muito próximo, mas Sim, quando sim. ele voltou, a gente ficou mais ainda.
E aí teve um dia que rolou assim de ficar, a gente se olhou e falou, era só isso que faltava mesmo, um beijo, né? Porque A vida inteira já é compartilhada. já tudo, a gente era muito grudado. E aí quando deu assim, uma semana a gente viajou junto, quando deu um mês a gente foi morar junto. Não, pra quê, né? Pra que esperar? Não tem pra quê. Pô, você já se conheceu a vida inteira. Foi bem isso. E aí a gente já tinha essa cumplicidade, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Antes de você decidir ter esse estilo de vida com alguém, você já tem que ter total certeza de que aquela pessoa, no seu dia a dia ali, vocês já não tem conflitos maiores, porque literalmente é só vocês. Não, e assim, eu conhecendo pouco vocês, né, a gente conversando aqui, eu sei que vocês gostam de curtir, de aproveitar a vida. E esse dia eu tava lendo uma matéria que tinha um estudo em alguma universidade aí que eu não lembro qual que é, que falava assim, que os opostos não se atraem. Na verdade, o que se atrai são pessoas que têm o mesmo Eu estilo concordo muito musical. com isso. E Exato. vocês são a prova viva disso, Exato, né, exato. cara? A gente gosta de muita coisa, a gente é muito abençoado com as coisas que a gente gosta e a gente gosta bastante. E assim, tem poucas coisas que a gente não gosta e bate exatamente a mesma igual, coisa, né? entendeu? Bebida que a gente não gosta, alguma coisa de fazer que a gente não gosta. A gente é muito aberto, a gente... Muito né, eclético. Tudo, muito eclético. E as poucas coisas que nós não gostamos, bate assim, certinho, entendeu? Não adianta. Então isso é o... Verdade. Ele, vou aproveitar um embalo aqui, que mais cedo eu abri uma caixinha de perguntas, que essa pergunta aqui me mandaram umas 4 vezes essa pergunta. Eu acho que tem gente no meu Instagram que tá querendo casar e quer, né? Ó, mandaram aqui, ó. Pergunta pro Eli como ele planejou o pedido de casamento. Pede pro Eli falar do pedido de casamento. Não deixa passar o pedido de casamento. Cara, Gente, olha... Eu tenho que me concentrar aqui pra não chorar. Não, que Sério. coincidência, porque amanhã vai fazer um ano. Sério? Sério? Caraca! Amanhã vai fazer um ano. Vou passar muito rápido. Muito rápido. Dia Vocês 2 de casaram 2022. e saíram do país. Ah, não, espera. Aos poucos, Vamos voltar, vamos voltar. A gente fez união estável, a gente não fez o casamento. A gente ainda pretende fazer o casamento, mas só pela farra mesmo. Pela Só pra fazer a festa. festa, pra juntar todo mundo, fazer uma graça. Então, Tem que ter no currículo. Tá, 3 dias de festa, senão não é a gente. vai ser 3 dias de festa. É rave. Já vai se acostumando já. Vai ter line-up e tudo, pô. Eita! Então é o seguinte. Aí, então, a gente já, de certa forma, tá casado, né? Tipo, no papel. E, enfim, o pedido de casamento foi em Phi Phi Island, na Tailândia. Aquele lugar era o meu lugar favorito no mundo. Dá um Google aí se você não sabe onde que fica. Do Entendeu? filme. Muita gente fala Fifi, porque se escreve com PH. Mas a gente descobriu que é pipi. Já descobriu lá, já, A né? gente achava que era fifi também. E aí, assim, eu sempre fui apaixonado por aquele lugar, porque eu vi o filme A Praia, do Leonardo DiCaprio. Eu olhei, claro, esse lugar é maravilhoso, pelo amor de Deus, é muito lindo. Aí eu comecei a pesquisar e tal, falei, pô, é maravilhoso. Eu tenho que ir lá. E virou literalmente a minha meta de vida. Número 1 esse lugar. era lá. Isso não é brincadeira, não tô exagerando, não, tá? Isso Não, Aham. sim. é minha meta de vida. Número 1 era estar lá. Antes de você Antes de eu começar começar a Nômade, é. você só tinha viajado para os Quando ele era Estados Unidos. criança. Antes de criança. Não, essa Aham. meta da Criança. Tailândia era de criança. Antes de eu, sei lá, fui pro Não, colégio. sim, mas aí fora do país você só tinha ido para os Estados Unidos até então. Sim, não. Já Eu tinha tô falando ido- dessa meta, eu não tinha saído de nenhum lugar, eu era criança. Ah, tu quando era- eu tu era- estabeleci aham, isso, que eu entendi. queria estar em Phi Phi Island. Tu não já como tinha nômade. isso na cabeça que você tinha que conhecer. Isso. Não como nômade. Entendi, Visitar, entendi. Eu queria estar lá. Quando eu chegar lá, eu falar, pronto, zerei a vida, estou feliz, estou satisfeito. Agora o que vier eu pra acho- frente é- Já é lucro, entendeu? Já Entendi. zerei, agora é só a side quest daqui pra frente, só. Então, assim, fiquei muito satisfeito, feliz, mas tem muita coisa pela frente, né? Claro. Então, assim, era a minha meta. E aí, a gente, inclusive, não ia pra Tailândia de cara, a gente ia pro leste europeu quando a gente decidiu fazer isso. E aí, a gente falou, vamos pra Tailândia, porque a vida é agora. Temos que E a Thaís não essas sabia metas. disso, a Thaís já sabia Não, disso. quem Ela deu a ideia da sabia- Tailândia fui eu depois. Aham. Exato. Eu não concordava com nada dessa história, só pra deixar claro. Ele veio primeiro com a ideia de Tailândia, eu não sabia nem onde ficava Tailândia se bobear. Ouvia falar, mas assim, não, você é louco. Tailândia hoje é o país mais barato para se viajar, não é? É muito É o barato. paraíso dos Não é o nômades, mais assim. barato, Né? não, mas É um dos o países da custo-benefício Ásia. é muito bom. É. Barato e muito bom. Bom, Ainda mais bonito e pra nossa barato. moeda, né? É, exatamente. Vale bem lá. E aí, tipo,
já tava pra bater já essa meta, eu falei, cara, tem que ser uma coisa especial e eu decidi que fosse especial pra nós dois, entendeu? Uhum. E agora, assim, não sei se é o lugar favorito dela, mas o meu sempre foi e agora é depois- mais ainda. Depois de ter visitado 13 países, é 2. É um dois, entendeu? Assim, obviamente, assim, questão de momento, aquele foi o melhor sim, com momento, certeza. momento top da minha vida, entendeu? Foi incrível. Então, assim, E já você era conseguiu unir só- duas coisas, né? Tu uniu o Exatamente. pedido de casamento e a sua vontade de conhecer o local. Exatamente. E assim, a gente deu uma sorte, porque a praia, é a praia específica, Aham. onde De Maia é, Bay. ela tinha sido fechada por causa de depredação, de muito turista e tal, que sei o quê. Ficou fechada há quanto tempo? Ai, Uns uns anos, né? 5 ou 6 anos. 5, 6 anos. Para visitação. Abriu no mês que a gente chegou. Mentira. E Abriu nosso- no mês que a gente chegou. o E a nosso- gente chegou lá. E isso não foi calculado. Não, a a gente gente nem não sabia. Eu já sabia. fui chorando. Caralho. Putz, cara, a gente não vai pra Pipi. Caramba. É, cara. foi mesmo. E a gente... Aliás, a gente podia ir pra Pipi, mas não podia ir pra Maia Bay, que é a praia A praia, específica da isso. praia. E aí, chegando lá, a gente recebeu a notícia que vai abrir Vai e tal. abrir. que não sei Dia o quê. 1º de janeiro. 1º de janeiro, e a gente chegou lá dia 2 Vocês de saíram fevereiro. do Brasil de 20 pra 21. A gente Não, saiu perdão, de dia- 21 pra 22. Dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. A gente passou pela Europa antes de passeio, sim, porque sim. é caminho, né? E a gente, vamos passear aqui. Era obrigação, né, passar por lá. né? Já Era. vamos ter que gastar já a passagem pra Ficou passar. 15 Foi dias rapidinho. passeando pela Europa e depois foi pra Tailândia pra começar a vida nômade É, mesmo, a gente era começou lá. Entendi. E aí, no dia... a gente chegou, tava completamente vazio. Só tava eu e a Thaís. Tava em pandemia Tava- ainda, tava começando a voltar tudo. Sim. Eu não sei se e as aí, pessoas na hora do sabem. pedido só tava nós dois lá. E aí foi maravilhoso. E a gente foi o Ah, é primeiro verdade. pedido Tava de bem casamento. vazio. Depois que reabriu. Depois que reabriu. Caralho. Depois Assim, disso, todo mundo copiou a gente, né? É, aí todo mundo começou a casar também, Muito noivar. maneiro, cara. E você, Thaís? Como é que foi essa experiência? Ah, eu tava aí? esperando por isso já há uns anos. 5 anos esperando, eu falei, não é possível. E eu sempre falando, eu quero meu pedido de casamento, eu quero meu pedido. E o que eu falava? Espera. Aguarda, Vai vai chegar, valer a pena. vai Aguarda que chegar. vai valer a pena. Falava isso. O tempo inteiro. E aí, quando a gente viajou, eu já meio que falei, não, se não for agora, não tem mais, né? Eu Não é volto pro possível. Brasil. E aí, inclusive, e a gente ia passar por Paris, né, cara? Então, assim, se tiver pra fazer um pedido... não Ia fa- ser em Paris, né? E aí, a princípio, eu fiquei nessa dúvida. Vou fazer lá, vou fazer aqui. Mas, cara, não adianta. Eu sou apaixonado por É aquele lugar. porque, assim, querendo ou não, Paris é uma parada normal, É, né? tecnicamente, Não é um normal. é mais ripado, né? É, As pessoas sim. fazem mais. Com mais rotina. Eu mesmo já não conhecia, nunca ouvi falar dessa praia. É. Então, assim, eu creio que seja algo Mais paradisíaco, né? É. Diferente. E, assim, foi um momento mais vocês dois. Foi, porque tava exatamente. vazio. em Paris Mais tem um único. monte de gente que se pedindo É, casamento ao mesmo exatamente. tempo. Isso é verdade. Foi incrível, foi mágico. É, eu tava, assim, nessa expectativa, mas não tinha certeza, né? Uhum. É, e aí eu ia fazer um ensaio fotográfico lá, que ele tinha preparado tudo, e até porque como era o sonho da vida dele, então eu ficava naquela dúvida, pô, será que vai ser? Será que não vai ser? Ele deu uma vacilada aí. Deu uma leve vacilada. Uma leve Entendi. vacilada Ela com a viu nota da aliança. Ela viu a nota da aliança. Aí eu fudeu com tudo. Puta que Mas, pariu. enfim, consegui dar uma driblada boa, né? Porque o nosso pessoal que ia fazer o nosso passeio, eu consegui desenrolar com eles e falei, pô, desmarca alguma coisa aí, eu não lembro qual foi o esquema, né? E dá de presente pra gente a fotografia, que claro que eu que tinha organizado. Aham. Pra ela também não desconfiar, né? Pô, tô Sim. pagando fotografia e tal, passeio, Aham. que não sei o que, ela ia desconfiar. Mais ainda. Mas eu tava naquela, eu acho que vai, acho que não sei. Eu não tinha certeza 100% absoluta. Você Eu, sabia que uma hora ia acontecer. aí eu fiquei assim, eu acho que eu prefiro pensar que nem vai, porque se não acontecer eu vou ficar puta. Normal, não. Ela queria Eu vou ficar expectativa com de muita verdade. raiva, eu vou ficar, cara, você vai ser frustrante. Aí vai ser um estresse. Pô, se não fosse lá me também, dá essa meu irmão, não ia aliança que agora eu boto no meu dedo. Não, uma coisa era certa, se não fosse lá, não ia acontecer. Passamos por Paris, o meu lugar favorito vai fazer aonde? Eu entendi. falei, já era, deu ruim, vou voltar pro Brasil. Não vou casar, já era. Thaís, aproveitando até o embalo aí, você falou, né, que pra você tudo isso era uma loucura, né? Digamos que você não acreditava no sonho do Eli. E você, pra quem não conhece a Thaís, ela é empreendedora, né? Ela tem uma agência, né, de marketing digital. Faz o seu Exato. marketing aí. Ó, Ford Marketing Digital, melhor agência aí de Duque de Caxias. Do Brasil, minha filha. Do Vamos mundo, hein? crescer Do isso. mundo, Tá fazem, rompe nível fronteiras, mundial, cara. Tem cliente Verdade, eu na tenho Europa clientes, e tem tem cliente clientes nos sério? Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Sim, pô, é tenho. do mundo, pô, já tá É mundial verdade, já pô. rompeu fronteiras. Pô, não, Já. tirou muita onda, esquece. E você é formada, né? Sim, sou formada em publicidade. Sempre trabalhei com marketing, deve ter uns 11 anos aí agora.
Quando nem era essa loucura da internet, nada, era né, Orkut. cara? Na época o Facebook tava engatinhando Aham. ainda. Eu trabalhei há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, em empresa, assim, quando o Facebook tava bem começando as empresas a fazerem páginas. Tava bem no início, a gente acompanhou bem aí essa evolução do digital, bem legal. E aí eu sempre trabalhei para empresas, né? Sempre trabalhei com a área de marketing digital, sempre. Mas sempre CLT. Sempre CLT. E aí, quando ele veio com essa ideia, assim, já depois de um tempo de relacionamento, a gente vai sair do Brasil, vamos pra Portugal, ele tem direito à cidadania, tava nesse processo. E aí eu falei, vamos, assim, pra mim, até sair do Brasil pra morar em Portugal, ok, né? É uma coisa que muita gente faz e é uma língua Não igual. por mais que o Eli seja professor... É só de inglês, Eli? Já dei aula de tudo. Se você imaginar, eu já dei aula. Já dei aula de tudo. Agora, a demanda é maior no inglês. Eu foquei no inglês, essa é a minha vida. Tu pegou, né? O cara aqui sabe muito. Mas o inglês, ela é uma língua mundial, né? Ele é a Então, pessoa assim, mais inteligente que eu conheço. Sem brincadeira. Ele vai contar a história dele, porque ele não falou ainda, mas a história dele ainda é mais surpreendente do que a minha. É loucura. É mesmo? Mas eu dei bastante aula já. Tudo que, assim, o pessoal chega assim, eu quero aprender isso, vambora. A coisa que eu não sabia, aprendi pra dar aula e tal. Pô, não, isso é maneiro. Isso Eu aprendi que eu sou bom em ensinar, graças ao último convidado aqui, o Ian, que ele comecei a dar aula graças a ele, que eu não tinha ideia de começar a dar aula de inglês até começar a trabalhar lá na Singular. Pra quem não lembra, foi o episódio do final de ano, né, Papudo? Foi o especial de final de ano. E seria... Ó, como é que são as coisas? Seria com eles, né? Aí eles tiveram um contratempo, infelizmente. Na hora, eu falei, cara, eu vou ligar pro Ian. Ian, tem condições? Ele falou, irmão, pra hora. Vamos gravar. Cara, mudou minha vida. Porque Ian é uma eu não pessoa tinha, muito eu não dava, eu dei aula pela oportunidade, apareceu e tal. Eu vou contar a história, tá? Mas, enfim, eu não tinha planejamento de dar aula, entendeu? Então, foi o que aconteceu. Continua. Eu não sei se você ia perguntar alguma coisa. Não, então, foi dessa loucura, né? Porque eu tava falando, o inglês, ela é língua mundial. Sim. E pra Portugal, tudo bem, tu consegue se virar ali. Não é igual você ir pros Estados Unidos do que tu depender 100%. Em si, tirando Portugal, também é tudo em inglês. Então, É. Assim, era uma ideia ok, sabe? E aí depois ele começou com essa história de nomadismo. Aí começou com a história de que eu tinha que ter um emprego online, que eu tinha que ser home office. Não, você tem que sair do seu trabalho e você tem que abrir alguma coisa pra você, porque o que você tá fazendo aqui você pode fazer pra mais pessoas e você vai ganhar mais. Eu não, que isso, meu 13º. Não, minhas férias. Cara, o CLT, ele cara. nada Meu contra, seguro-desemprego. Nada Mas contra, ele até se porque prende hoje, na se coisa. você tiver uma condição de ter uma garantia, Sim, eu com vou te apoiar. certeza. Mas Com também não certeza. deixa de correr atrás das coisas que você quer por causa dessa Sim, garantia, sim, não. Tu Esse- consegue se conciliar, tá? Com as duas coisas e depois você consegue entender o que você quer, né? mas exatamente. O Felipe não tá aqui, vocês podem ver, o Felipe não tá aqui hoje, infelizmente, mas ele sempre fala isso. Você não vai ter garantia de nada na sua vida. Nada. Então, Nem assim, empreendendo, você tem né? que ter força de vontade e disposição, irmão. Exatamente. Não e, por tem exemplo, jeito. o trabalho é um trabalho só que você tem. Perdeu esse trabalho, perdeu tudo. Aí, por exemplo, você tem seu próprio negócio, você tem clientes. Perder um cliente vai dar... Tu consegue vai ter se uma movimentar. remanejar, consegue sim, andar, sim. entendeu? Então, quer dizer, é arriscado só porque depende de você. Mas é só. complicadíssimo Mas é bom depender de você, pra né, uma que você pessoa vai como pra fora. eu, que sempre me mantive ali na zona de conforto. Eu sou uma Sim, pessoa é. extremamente procrastinadora, sabe? Extremamente, assim, preguiçosa mesmo, no sentido de, tá tudo dando certo aqui, então Ok, vou deixar vai a maré indo. levar. Sim. E aí eu não queria Pô, e sair quando você dessa tem zona. essa virada de chave, cara, demais. é surreal. É surreal. É o famoso estourar sua bolha, né, cara? É. Você estoura e fala, caralho, o mundo é isso. Não, literalmente, é né? surreal. Eu falo com o Matheus, cara. O Matheus, ele tinha essa mania de viver em função do final de semana. Ah, não, mano. Tô doido que chegue sexta-feira logo pra poder me... Falei, irmão, olha só. Você tem que entender que a vida não é o final de semana. Você pode sair hoje, inclusive... a gente tem um aniversário pra ir. Cara, você pode ir no aniversário e tudo mais. Amanhã tu tem teu compromisso, é só você não deixar de fazer o seu compromisso. Mas você consegue adequar a sua agenda ali, jogar um pouquinho pra mais tarde, cumprir o horário, ficar até um pouquinho depois do horário, porque assim, você só vai ganhar o que você produzir. Exato, Né? O exato. problema do empreendedor é isso. Né? Tu tá todo dia ali com teu saldo no zero, né? Então você tem que fazer acontecer. Essa zona de isso aí. conforto é muito difícil de conseguir quebrar. E o Eli, mais uma vez...
Ele é meu mentor, não só meu, como de muitas pessoas e muitos alunos que ele tem. Ele é um excelente coach, assim, uma pessoa muito centrada. E ele dá vários conselhos e enfim, comigo com certeza puxa bem mais pesado, né? Mas assim, é pior, eu acho. Mas, com certeza, sempre pro meu melhor, assim, né? Nunca que eu imaginar hoje que, sei lá, eu ganhava, na época, como CLT, o meu último trabalho, na carteira, acho que líquido eu recebi uns R$1.400. Já era formada, sempre trabalhei com isso. Tipo, muito dinheiro depositado em cima de um estudo pra pouca quantia. Sim, aí era perto de casa, eu tô confortável, e aí, sei lá, quando você pode ver que você faz 10 vezes mais esse dinheiro, colocando um exemplo assim, tipo, trabalhando em casa pra você, sem aquela dor de cabeça toda, sem aquela pressão, porque às vezes também o ambiente de escritório ele pode ser muito tóxico, né? Porque as pessoas ali sempre querem puxar seu tapete. E eu nunca fui de obedecer regra, então eu batia de frente mesmo com o chefe, com quem que fosse. Sempre fui muito rebelde, nunca gostei, assim, de seguir, sabe? A linha ali, né? Sagitariano na raiz, odeio rotina. E ele falava, cara, pra você tem que ser essa vida nômade, porque você é assim, eu amo viajar, não gosto de ficar parada, se tudo tá mais do mesmo ali, eu enjoo muito fácil das coisas. E ele, você tem que ser isso, né? Você tem que virar essa chave na sua cabeça pra aceitar esse estilo de vida, mas eu sou muito apegada às minhas coisas materiais. Nossa. Eu creio que assim, esse tempo do Eli preparando, né? Você foi o quê? Anos? Foram uns 3 anos. Uns 3 anos, Porque eu também tive uma mudança de mentalidade nesse meio tempo. Eu vou contar a história, mas eu mesmo fui tendo uma mudança de mentalidade até eu chegar no momento onde eu fui começando. Porque saiu a ideia de Portugal e aí ele começou com a ideia do nômade. Ele, por que morar em um lugar só se eu posso morar em todos? Exatamente. E aí começou, as pessoas estão começando a fazer isso, elas moram tanto tempo em X país e com visto permitido que você tem brasileiro, você pode ficar até 3 meses num lugar. Então você não é mochileiro, sabe? Literalmente você também não é turista, você é uma pessoa que tá ali fazendo uma viagem slow travel, você tá ali conhecendo, vivendo a cultura daquele lugar. É diferente. Local, né? É uma mistura exata entre o caos da viagem, mas aquela estabilidade de você morar num lugar, entendeu? Você saber onde você tá, depois do né? tempo você já conhece o lugar, você sabe já aqui que é melhor de comprar uma coisinha ali, aqui é o melhor de você curtir e tal, papapá. Cara, esse trecho é muito bom porque ele me faz pensar em 2 coisas. O primeiro é o conhecer pessoas. Porque eu, pelo menos, eu sou apegadíssimo às pessoas que eu conheço. Então, vocês viajam, você começa uma vida naquele país. Qual foi a média de tempo que vocês já ficaram num país? 3 meses. No máximo? Máximo 3 meses. Então, vamos lá, 3 meses num país. Você já tá conhecendo seus vizinhos ali. Cara, a gente não já fez tá amizade. saindo Não fez amizade. Mas eu te falar, por incrível que pareça, nós somos pessoas extremamente sociáveis. Extremamente. Só que a gente tem um problema também. Quando a gente conhece alguém, a gente gosta de alguém, a gente gosta muito dessa pessoa. E essa pessoa gosta muito da gente. Então, cria como que é a responsabilidade afetiva social também. E a gente, ultimamente, tem evitado se apegar muito, porque a gente realmente dá valor à amizade. Aí a pessoa vai fazer aniversário, a gente vai. A pessoa vai fazer, o filho faz aniversário, a gente vai estar lá junto. Então, e assim, a gente... É um sofrimento que você ia trazer pra dentro da sua bagagem, E né, aí, cara? nessa correria, a gente também teve contato com poucas pessoas, assim. É difícil acreditar quem conhece a gente, mas a gente teve contato com pouquíssimas pessoas. Porque também gera As medo, pessoas né, cara? também- São inúmeros fatores que trazem. Os asiáticos também, se no geral, não são pessoas eles assim não são também pessoas tão ajudadas. As pessoas que a gente levou sociáveis. pra vida foram, por exemplo, europeus. Europeus. Entendeu? E os brasileiros também, que a gente conheceu Mas bem aí Porque o no Brasil começo. também tá em responsabilidade qualquer lugar do afetiva. mundo, A gente né? for agora, por exemplo, a Portugal, tem um pessoal lá que se estiver lá, a gente vai ser obrigado a visitar. Entendi. E é assim, é legal e tal, mas de certa forma a gente já tem a gente tem muitos amigos que a gente considera muito, a gente é muito apegado. E um desses motivos da gente ter criado o perfil foi pra poder manter esse contato com eles. Entendi, essa entendeu? proximidade, né? Essa proximidade, entendeu? E abriu os olhos das pessoas, né, pra maravilha. Que é o Normandia. mundo, né? A outra pergunta que eu ia fazer é justamente essa. Quando vocês bateram o martelo e decidiram que iriam, como foi a reação dos seus amigos, dos seus pais? Cara, a gente tava numa festa de casamento, assim, um churrasco de casamento de uma amicíssima nossa. Aham. E aí, ele
tinha ido em casa Pra dar e uma pra aula. dar uma aula. E aí depois ele ia voltar. Só que aí nesse meio tempo, ele simplesmente abriu o computador e falou: passagem pra Espanha, R$1.600, vamos? Eu falei assim, como assim? Mas Ele, eu tava pra doidona, tal eu aproveitei, dia. né? Tudo calculado. Aí eu falei, como assim? Eu no celular. Ele, cara, R$1.600, só ida, Barato. vambora, Espanha. Eu falei, mas aí vai fazer como? Não, a gente vai pra Espanha e aí se vira lá e depois a gente vê o que faz. Só vambora. Falei assim, tá, vambora. Ele foi e comprou as 2 passagens. Aí eu cheguei, gente, o negócio é o seguinte... Tamo com a passagem comprada pra Espanha, a gente vai embora do país e não sabe quando volta. Todo mundo começou a chorar. Caralho. Acabei com a festa de casamento. Tu tirou toda a atração, Foi mesmo. toda aquela felicidade e jogou Cara, na os meus responsa. amigos, Pessoal como esse chorando, pessoal chorando? Como assim vocês vão embora? Só que eu É, falei, cara, assim, eu sofro a experiência de um amigo meu, né? Meu irmãozão, conheço ele a vida inteira, o Lucas Zulu. eu conheço. E, tipo assim, ele foi, sei lá quanto tempo tem, acho que já deve ter uns 10 anos que ele tá lá. E, tipo assim, 10 anos não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? E toda vez que ele vem, tipo assim, tô ali com a pessoa convivendo Sim. e no outro dia tu acorda, tu fala, caralho, não tá aqui. Não tá aqui. É uma sensação muito ruim pra quem fica, né? É, exatamente. Pra Todo quem mundo ficava, cadê você? Quando vocês vão voltar? Quando vocês Não, vão é voltar? o Quando vocês ano vão voltar? Quando vocês vão inteiro, voltar? foi Quando vocês isso, vão o voltar? ano Quando vocês vão inteiro. voltar? Quando vocês vão voltar? É porque também gera esse bloqueio das pessoas acharem que sair do país precisa de muita grana. Ah, sim, isso acontece. A mesmo. gente né? colocou O nosso pilha, objetivo de quebrar do perfil também é quebrar esse paradigma. paradigma. É qual o nome do perfil? 2 passagens de ida. 2 passagens de ida. 2, o número 2. É, número 2, passagens de ida. Segue lá, porque a gente vai voltar. Daqui a pouco a gente tá na estrada de novo. A gente só tá passando um período aqui pra recarregar as energias, ver a família e os amigos, as festas, que a gente gosta muito. Mas já a agenda vai acabar, que a gente programou a agenda, vai acabar depois do carnaval aí. A gente já tem o período definido, a gente vai cair na estrada de novo e a gente vai voltar a Inclusive, postar. quando sair o podcast, a gente já vai aproveitar o embalo já pra poder começar já compartilhar o planejamento da próxima viagem. É porque, entendeu? infelizmente, muita gente que... Infelizmente não, felizmente, muita gente que vem... Ela quer acompanhar o teu dia a dia, Sim, né, cara? sim. E te xinga. Cadê vocês? Que eu não sei o quê. Não, e a Cadê o gente compromisso? fez um rolezão aí bem exótico, né? A galera né, fica, cara? cara, vocês estão num lugar Foi que eu nem bem sabia que existia. Não, Eli, você que é uma pessoa estudada. O mundo hoje tem quantos países? É 200 e porrada. Acho que é 296, Caralho, alguma coisa muito assim. país. É muito país. Vocês passaram por 13. Nessa Nessa batida viagem, agora, 13. 13. 13 direto, em um Direto, ano. em um ano. Isso. Caralho, é muito país, mano. Em um ano é muita Em um coisa, É, né? não, a conta não bate. É porque tiveram países também que a gente passou de turista. Aham. Entendeu? É. Teve lugar que a gente morou 3 meses, E teve teve lugar lugar que a que gente a são gente ficou só próximos, foi né? conheceu, tipo, Entendeu? Finlândia, Na Ásia a gente ficou mais Singapura. tempo. É, então. Todo lugar na Ásia ali a gente ficou bastante Vocês tempo. procuraram os países com a moeda de valor menor do que o real? De uma certa maneira, sim. Também. Assim, quando você entra dentro da comunidade nômade, de uma forma geral, você já tem uma ideia já do que é bom, o que é ruim, entendeu? Por exemplo, Singapura é impossível você ficar Não, lá. é Porra, um dos países muito mais caro. caros, porque depois de muito Amsterdã, caro. eu acho que agora Amsterdã bate, Bate, não, mas acho que Singapura é muito caro. Sério? é lindo. É, É uma cidade. É uma Maravilhoso. cidade. Como é que é? Cidade-estado? País-estado, sei lá. porque é uma cidade-estado. É um a país, cidade mas é como se fosse é o Vaticano, país. sabe? Ele é Uhum. menorzinho. Sim. Só que é futurístico demais. Você pisa lá, parece que você tá em 2030. Negócio que de isso, louco. É Muito lindo, muito lindo. Mas a gente entrou querendo sair já. Foi só pra fazer uns flash Caraca, ali. A responsa, ele, de você, com essa ideia de nômade, né? Você tinha que se preocupar além de você, da Thaís. Era a responsabilidade. né? enorme. E assim, hoje, isso é compartilhado, vocês... A sua rotina, né? Como é que vocês montam o seu roteiro ali? É tudo na sua responsa? Cara, no começo era. No começo era. Hoje ainda tem bastante responsabilidade minha. Aham. Assim, principalmente na ideia do que a gente vai fazer. Mas ela já adquiriu uma experiência enorme já nesse tempo que ela tá aqui. E aí tem coisas que a gente já vai fazer junto. Procurar uma passagem, ver já a estratégia de bagagem já e tal, tá no essas finalzinho, coisas, mas entendeu? assim, eu já tava olhando Ela passagem. já tava mais desenrolada, então ela É. ganhou mais experiência. No começo era tudo nas minhas costas, aí agora, sim, a gente não tá 50-50, mas ela já tem... Ela, Mas ela me consegue ajuda. desenrolar, consegue Ela desenrolar. me ajuda, E entendeu? Eli, fala pra mim, tu acha que o inglês foi fundamental pra sua decisão? Ah, com certeza. Com certeza. Foi inglês de fora a fora lá.
Foi o inglês. povo fala muito Todos os inglês. lugares que a gente foi só nos comunicamos em inglês. E o fato, hoje você vive só da aula. Só, assim, Da aula online. eu dou aula particular. Vamos fazer mais um jabazinho aí, vai que é Vai. sua. Ó, eu dou aula particular de inglês, mas não é jabá, porque eu estou me aposentando. Sério? Não é pra você me procurar. É, o mais novo milionário aposentado com 30 anos. Arrasta pra cima. Compre o curso. E eu tenho cursos online, entendeu? Eu tenho um curso de inglês pra viagens e... Por quê, né? Sim, Inglês, sim. viagem. Não tem jeito. Eu tenho um outro curso aí que é um nicho secreto. É um Vai nicho sair secreto. aí. Vai Não, sair. já saiu já. Ah, já saiu. Mas é secreto. Porque é um inovador e eu não quero que ninguém me copie, então é isso aí. Ninguém vai ficar sabendo. Segura. Não, mas esse inglês pra viajantes é bem sim, interessante. sim, Há quanto sim. tempo, normalmente? Como assim, o curso? É. Vai do duração. tempo da pessoa. Vai do tempo da pessoa. O Ian porque- veio até que ele falou que no mínimo são 12 meses ali pra você começar a Mas desenvolver, né? É. esse inglês aí dele também, fala agora a sua história aí. É, que ele morou nos Estados Unidos também 2 anos. Eu acho que isso dá um grande levante na tua disciplina, né? Eu criei o Viagem com Inglês, terminando o assunto, porque era muita gente procurando. Eu quero inglês, quero inglês, quero inglês. E aí eu sabia que uma forma de você conseguir disparar é com um produto digital. Então Sim. eu falei, eu tenho que desenvolver um curso. Aí eu desenvolvi o curso, e aí eu fui fazendo várias turmas e tal, e hoje ele tá assim, ó. Ele tá montado para que ele seja um curso totalmente online, que já tem exercício prático, exercício de fala, exercício das coisas. Então é um curso online, entendeu? Não é as aulas ao vivo comigo. Por mais que tenha aulas ao vivo também inclusas no pacote, o grosso dele é online. Então, assim, é no tempo seu, entendeu? Se você Entendi. quiser demorar um ano, você demora um ano. Se quiser assistir em 3 meses, você vai assistir em 3 meses. Vai ser corrido, mas você vai conseguir fazer. Consegue desenrolar. Então, assim, a questão... Eu imagino que quando você me perguntou no caso de a pessoa começar do zero e se tornar fluente. Sim. Isso são 2 objetivos diferentes. Para você se tornar fluente, bota aí uns 2 anos pelo menos. E hoje, assim, com a experiência que eu tenho, raramente você vai conseguir fazer isso com uma hora de aula por semana. Eu já dei aula para muita gente com 1 hora de aula por semana. Hoje eu só dou para quem já tá pelo menos no intermediário. Porque Entendi. a pessoa não vai sair do zero e se virar fluente dessa maneira. Tem que ser pelo menos 2 horas. Assim, eu não sei se minha maneira de pensar tá errada. Não existe maneira errada, né? Cada um pensa como quer dentro dos valores ali, né? Dispostos. Mas eu fiz inglês quando eu era criança. E tipo assim, porra, inglês naquela época já era cara e meu pai e minha mãe se virava, só que eu não dei valor nenhum. Normal. Normal. Todos Nada nós nessa fora. época. Tu terminou, Papudo, teu? Hein, Papudo? Oi? Tá marolando. Tu terminou teu inglês? Tu terminou, não terminou? Cara, Pô, o Papudo passou por mim, irmão. E eu mas vou te falar, fiz nem cultura, eu terminei meu inglês. fiz o Assim, Wizard e não serviu pra porra nenhuma. Mas eu vou te falar, sabe por quê? Nem eu terminei meu inglês. Eu não terminei o intermediário. Que isso, Sério, cara? não terminei o intermediário. Que isso, Porque 6 não é anos o de cultura. curso, pô. Não é o curso. Rapaz, a cultura demora um século, pô. Não, pra cultura terminar. é uma vida. Pô. E Você casa mas com não a foi cultura. 6 anos, não. Foi uns 4 anos só. Eu não terminei o intermediário. Pô. Eu não Aham. tenho diploma de intermediário, eu não tenho diploma de professor, não tenho nada. Mas eu consumo conteúdo em inglês diariamente. E eu já fazia isso desde sempre. Desde a época de faculdade eu já fazia isso, entendeu? Eu assistia série, eu dormia vendo série. O que virou a minha chave foi isso. Eu já consumia, não tinha medo de consumir as coisas em inglês. Eu dormia vendo série, aí, por exemplo, eu gosto muito de Friends. Antigamente, eu só dormia vendo Friends. Então eu deixava lá tocando, e aí eu dormia. E aí o que acontece? Eu já não estava prestando atenção. Eu só ficava ouvindo. Imagina você fazer isso todo dia. E foi isso que virou Sim. a chave. E eu falo para os meus alunos, eu sou testemunha não do Friends, mas de você fazer isso. Você tem que ter esse contato diário. E isso que eu falei aqui agora, desse tempo de aula e tal, é um mínimo. Sim. Fora disso, você tem que ter um tempo de você se expor ao inglês de alguma maneira. Você tem que ouvir inglês todo dia. Você tem que consumir de todas as maneiras possíveis de botar dentro do seu Seja dia de a uma dia. legenda Exato, entendeu? na Netflix O da que você vida. puder fazer ali dentro do seu nível, você pode. Não tô conseguindo ver a série. Mas, pô, pega um sitezinho que tem uns textos mais tranquilos, que tem um áudio, entendeu? Enfim, então, pra você chegar à fluência, é isso. Eu já tive aluno que já chegou comigo já sendo fluente, que nunca fez aula na vida. Por quê? O cara gosta de rock, aí ouve música desde criança, aí vê série, vê filme, nananana. Isso, Então ele isso consome também isso. é... Então, assim, pra qualquer pessoa que aprender inglês... Enfim, não, mas sério, eu não tô fazendo jabá, não estou mais fazendo aulas particulares, mas quiser aprender inglês pra viagem, tá aí. Tem a vantagem do... Aonde que acha? Onde que acha esse curso? Melhor chamar a gente no Instagram, porque o Aí tu site... manda o... porque aí eu falo diretamente com a pessoa.
o inglês pra viagem, ele é mais direto quero todo um zero, eu não quero ficar fluente. Eu quero me virar. Eu quero conseguir pedir Pra não passar fome. Eu quero passar na imigração, eu quero pedir uma comida, eu quero pegar um transporte público. Então, assim, você vai se virar com o mínimo possível, o mínimo de esforço, entendeu? Porque pra ficar fluente, você tem que ralar muito. Mas pra você se comunicar na viagem, você já consegue. Enfim. Mas aí, voltando. Um ponto muito importante que você falou em relação à aula são os fusos horários, né? Como é que você conseguia conciliar até a Thaís também, né, cara, em relação à reunião? A gente trabalhava no mesmo horário. E vocês botavam regra, tipo assim, de tal hora a tal hora eu tenho que trabalhar? Ou não? Então, a gente manteve o horário do Brasil. A gente dormia de dia e trabalhava de noite, madrugada toda. Entendi. Então, tinha vezes que a gente terminava de trabalhar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Caralho. Então, a gente não sofreu o tal do jet lag, porque o jet lag é quando você vai lá pra casa do caramba e você tem que entrar no horário do lugar. Sim. A gente não, a gente foi e a gente ficou Vocês no horário do Brasil. carregaram a bagagem do horário. E aí a gente trabalhava de madrugada e tal. O que só ferrava a gente era quando a gente tinha que sair, pra aproveitar. Porque era como se a gente tivesse turistando de madrugada pra gente, entendeu? Entendi. E aí a gente sempre ficava ferrado no fim de semana, entendeu? Pra turistar era, nossa, um sacrifício, porque tinha que perder noite de sono, que seria o dia. Aí você passa o dia inteiro assim, ó, igual os vira morcego, Mas a gente, assim, tendo a nossa liberdade, assim, cara, o que vocês estavam falando hoje mais cedo, Thaís falou do quanto que ela tava ganhando. O melhor da parte do empreendedorismo e do trabalho remoto é que, de certa forma, você tem um pouquinho de liberdade, principalmente se o negócio for seu. Sim. Cara, pra mim é valiosíssimo. Porque não adianta você ter rios de dinheiro, trabalhar de segunda a sexta e ficar preso, você não poder viver à base do sextou, entendeu? Você só ter 30 dias de férias, entendeu? Então a minha ideia... Eu sou muito sempre contra isso também. Minha ideia sempre foi quebrar isso, desde o começo, entendeu? Eu sempre foquei muito na parte da liberdade de você aproveitar. Conseguir pegar o seu tempo, o seu dinheiro, você conseguir aproveitar. É o planejamento, né, cara? Eu falo isso com o Felipe, ele fica puto comigo. Eu falo, mano, pra poder até ficar rindo, eu falo, se vocês não planejam a semana de vocês, a culpa não é minha, irmão. Eu posso ficar 3 dias dentro de casa dormindo. Só que se um dia que eu tiver que sair pra trabalhar, eu vou ter o meu compromisso, eu não vou ter hora pra largar. Porque eu quero resolver aquilo. Hoje o empreender é isso, exatamente, né? A galera acha que a palavra empreender, é bonita, eu sou empresário. Meu Não, irmão, tu rala, se você arcar ali com teus compromissos, tu rala legal. Tu rala legal. Mas a liberdade, cara, pra mim é impagável. Eu sempre pensei dessa forma desde o começo. Desde quando eu cresci já dessa forma. Meus pais amavam viajar, eles trabalhavam de camelô, eles iam na Uruguaiana, comprava muamba lá, ia viajar pelo Brasil, vendia a muamba lá e... o dinheiro que ganhava vendendo a muamba, custeava a viagem. Cresci assim, na Kombi, viaja pra lá, vai pra Guarapari, vai fazer isso aqui. Então, já nasci viajando bastante. Entendi. E foi uma lição. Já foi uma lição do caramba, porque os dois eram formados de faculdade federal e estavam trabalhando de camelô. Pra poder custear a vida dele. Estavam felizes pra caramba. Eles não faziam isso sem gostar? Não iria. Bebia cerveja, curtia, zoava. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu escolhi ser engenheiro de petróleo porque eu queria embarcar e aí ficar 15 dias e voltar e ficar os 15 dias em casa pra poder viajar. Porque chegaram pra mim, não, engenheiro de petróleo, tu ganha dinheiro e tu traz. Isso foi uma febre também, né, cara? Aí eu peguei essa mala. Me formei, fiz mestrado e tal, enfim. Deu ruim. Tudo por causa disso. Tudo por causa disso, pra ter essa liberdade. Então a minha ideia sempre foi, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Eu quero aproveitar. Então até então essa era a melhor opção pra mim, era engenharia de petróleo, porque eu vou fazer isso. Quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei do mestrado, eu comecei... A indústria não estava muito boa e tal, e eu comecei a dar aula de quebra-galho mesmo, entendeu? E aí começou a dar certo. Foi naquela... ele primeiro foi Uber, foi 2016. Foi que em 2015 foi aquela crise... Não tinha emprego de estatal, petróleo, não tinha concurso. Absurdo. Foi absurdo. Aí, eu trabalhei de Uber foi um tempinho, chegou, aí eu migrei do Uber para as aulas, comecei a dar mais aula, como tendo mais aluno, fiquei mais à vontade de parar de trabalhar no Uber. E aí eu comecei a dar muita aula online. Aí eu, opa, que maravilha, que maravilha. Isso aqui dá pra... aula online. E eu comecei a trabalhar de forma autônoma também. E aí foi nessa época que eu comecei já a falar já no ouvido da Thaís e tal. E aí foi o que eu falei, né? A minha mudança de mentalidade foi junto e um pouquinho depois da Thaís. Porque, a princípio, a gente quer morar fora. Vamos pra Portugal. Aí a gente, beleza, vamos pra Portugal, vamos começar a desenrolar isso aqui. Eu já tinha meu trabalho remoto. A princípio, pra ela ir pra lá e procurar um emprego. Aí depois eu pensei, ela não precisa procurar um emprego lá. Ela pode fazer isso e ter o trabalho remoto dela também.
E aí foi isso, foi mudando, a gente foi moldando a ideia. E aí, nessa época de pesquisa de Portugal, eu tava fazendo a faculdade de Portugal, lendo, vindo vídeo, falando não sei o que e tal. E no meio do vídeo apareceu lá o sugerido Nômade Digital, as pessoas que viajam o mundo e trabalham de qualquer lugar. Eu acho que um dos pioneiros foi aquele tal de polêmico, né? Ryan. Cara, vou te falar. Eu acho que foi o Casal Partiu. Todo mundo diz ser pioneiro, mas o pioneiro mesmo foi o Casal Partiu. É. O Casal Partiu. Foram meus mentores. Vou dizer, 80% do conhecimento que eu tenho. Foi através Eu acho deles. que esse Ryan é até bem recente comparado a eles, porque eles são de Eles 2010. têm livro e tal. Eles fazem isso desde 2010. Eles têm livro, eu já fiz mentoria com eles. A mentoria foi para poder criar um infoproduto. O meu infoproduto, que de certa forma é uma forma de você abrir as suas portas para você se tornar nômade, tendo um infoproduto, entendeu? E, enfim, eu consumi o máximo de aprendizado que eu tirei foi deles. Mas o pioneiro que para mim foi Ian Borges, que lançou um livro agora, inclusive, essa semana. E aí ele falou de nomadismo, eu assisti todos os vídeos do YouTube dele, gostei pra lá, eu falei, cara, isso aqui é pra mim, eu quero fazer isso aqui. E aí a ideia mudou de Portugal pra... Eu falei, cara, fizeram lavagem cerebral em você. Eu fiz a própria lavagem O que cerebral. você tá inventando? Esse negócio de ficar morando em cada lugar, você tá maluco. Nossa. Aí eu fui vendo assim que é possível. Tu vai seguindo um, vai seguindo o outro, vai vendo aqui e tal, e você vê que é possível. E o melhor de tudo é que você vê que é possível. Entendeu? Mas então, eu acho que o grande erro do ser humano é isso. É achar que é caro. Porque a gente liga viagem a caro. Eu virei a minha chave nisso. Que eu falei, cara, eu gasto bebendo. Se deixar todo dia. Eu saio, compro roupa todo dia. É só saber empregar a minha grana pra eu poder viajar, fazer, tipo, não é caro sair do país. Claro, se você for para os Estados Unidos da vida, requer um custo de dinheiro mais alto. Se você for para Amsterdã, igual vocês falaram, requer um custo de dinheiro mais alto. Mas pra você, tipo, conhecer... hoje, se eu não me engano, a Argentina tá R$800 a passagem de volta, tipo exatamente. assim... É acessível. Tu passa no cartão ali em 10 vezes, porra, irmão. Bora viver. Você vai viver. E ainda assim as pessoas pesam e acham que é caro. Por quê? Quando você viaja, faz uma viagem normal, né? Você faz uma viagem normal, a sua casa ainda tá aqui, você ainda vai ter seus gastos aqui, você ainda vai ter o financiamento do carro. Vocês quebraram tudo isso, o né? seu aluguel. Ele vendeu o carro, vendeu tudo. Que desespero. Vendi... Não, eu creio que pra você, tipo assim, meu tudo Deus, que tá tinha. chegando a hora Não, que ele não. tá... Isso foi um... Gente, eu só foi pensava uma na minha avalanche. geladeira Na hora de da vender as coisas Brahma. mesmo assim, foi uma avalanche. Mas, porque enfim. tu fala assim, meu irmão, agora... Não, desapegar das coisas materiais pra Né, mim pra foi... Thaís foi pra doer. Cara, a gente tem uma geladeira da Brahma que a gente ganhou no concurso. Vocês ganharam no concurso, né? Eu ficava, minha geladeira, o que eu vou fazer? Cara, foi difícil. A gente morava numa casa própria, então, assim, a gente fazia muita resenha, sabe? A gente tinha total liberdade, independência. Falei, cara, o que a gente vai fazer? Tipo, não vai ter mais isso, não vai ter mais nossos amigos. Vai ter só pra 2 agora. Agora pergunta se você quer saber de outra vida. Não quero. Eu aposto com você. Já tá aqui Olha, agoniado. não Não, quer. quando é que a gente vai embora? Que não sei o quê. Assim, ele, Thaís, eu sei que vocês tiveram, né? Não sei se vocês venderam a casa, mas vocês venderam o carro, A venderam os gente seus alugou a itens casa, deixou pra alugada. poder fazer um dinheiro. Mas, assim, qual seria o mínimo hoje pra você se tornar um nômade? Que Cara, você considera? cara, Assim, ó, consigo sair do país e ir pra um país ali de... Entendi, com valor, né, entendi. mais Assim, acessível. vou botar a parte da Ásia de uma forma Sim, geral. perfeito. Vou botar uma média lá. Tem gente que é descaralhado. Tem gente que é descaralhado que vai com 2 contos, 2,5, 3 e tal. A gente tem um mínimo de conforto que a gente quer viver. Sim. Entendeu? E aí, assim... É porque tem um padrão, né, cara? Quando você sai desse teu padrão, o choque... Não, Aí mas a vou te gente falar, o padrão foi aumentou, até pô. crescendo o nosso não, padrão. aumenta. O padrão aumentou e a gente gastou menos do que a gente estava gastando aqui. Sim, Caraca, doideira. É doideira. E olha só, o primeiro lugar que era pra gente morar, a gente fechou aqui, no Brasil ainda. Aí eu falei, pô, vou fechar um lugar maneiro pra primeiro contato da Thaís. A minha ideia era só a opinião com dela. ela, né? Primeiro lugar que ela chegar, ela se sentir bem, ela fala, puta, que legal pra caramba isso aqui, essa vida. Entendeu? Esse contraste ser legal. Cara, a gente fechou um condomínio de luxo. Pra mim era muito mais do que eu O contraste imaginei legal, a que eu ia. primeira experiência foi logo um hospital. Depois isso é outra história, Cara, a gente fechou... Começa os Que perrengues. maneiro! Então, tipo, a gente... Ó, vou falar valores aqui, porque as pessoas gostam Sim, de falar valor. na Cara, verdade, nego fica assim. É. Pá, foi lá, mas não me falou Vamos valor. lá. Primeiro Airbnb nosso na Tailândia,
era um condomínio Tudo de Airbnb? luxo. Tudo Airbnb. No máximo, se a gente for passar rapidinho Pô, numa se cidade... você tá em 2023 e Não não sabe tem um que é Airbnb no Airbnb, teu é. telefone, É. pô, E irmão, outra- joga isso fora. Uma coisa importante é já deixar claro que quando você fecha pra mês, você já tem um descontaço, né? Dependendo- mensalmente, Sim, aí isso começa aí, importante. Que as pessoas já olham... Acha quem que já... vai pagar na diária, Não, né? assim, você já tem um descontaço. Obviamente, quem decide isso é o proprietário. Aqui Sim. vai ter mais desconto e Quanto aqui não. desconto ele Mas vai quando dar? você procura já o período do mês, ou até você bota lá data flexível. Você bota, eu quero um mês nesse período, vai aparecer lá As os meses, as opções. opções. E é muito, obviamente, muito mais barato. Cara, o nosso primeiro Airbnb na Tailândia foi R$2.000. Um mês. 30 dias. 30 dias. 30 dias. Em Bangkok. Em Bangkok. Ó, com piscina de 30 metros, academia que hoje... 50, que aqui no eu Bra- acho, era olímpica. É, de 50 metros, isso. Academia que aqui no Brasil não ia custar menos de uns R$200. Ou seja, nós dois poderíamos usar Esse essa academia. condomínio aí ia Então, ser bota aí os R$400, que a gente economizou só de academia, que a gente não estaria fazendo lá. A gente não paga luz, não paga telefone, não paga internet, não paga nada. Não paga nada. Só Só os vai 2.000. cortando Entendeu? Se tu botar esses isso aí na custos. ponta do lápis, mas, pô, eu pago, sei lá, R$800 de aluguel. Bota aí, mais internet. Se tu tiver uma internet Não, boa, 1.000. A luz, água, gás. A gente não paga nada disso, entendeu? Então, Isso em qualquer Airbnb que isso você em qualquer alugar. Qualquer Airbnb. um. Isso em qualquer No Airbnb. máximo eles cobram aquela taxa de De limpeza, limpeza, né? Isso. É. E tem alguns que cobram no taxa de Vietnã, energia. No Vietnã tá cobrando taxa de energia, mas lá é absurdamente barato. É. Eles têm que cobrar mesmo, porque senão... Então, assim, se eu chegar simplesmente e falar o valor 2.000, a pessoa fala, pô, R$2.000? Pô, isso aí eu alugo um apartamento lá na Barra e tal, mas tu vai pagar a luz, tu vai pagar condomínio, tu vai pagar a internet, tu vai pagar isso e tal. Se tu for tirando Acho isso que daí, a gente R$2.000 pagou... não aluga apartamento na Barra, Não, sei lá, não sei, nunca eu aluguei acho. apartamento na Tá Barra. alugando nem Bangu. Se bobear, nem Xerém ali, meu amigo. Então- Porra. Então é assim, você tirou os custos que você tinha em casa, né, comparado com a viagem normal. Sim, Você viaja, sim. você tem os custos em casa ainda. Aí você tem que cobrir os custos de casa mais o custo da viagem. Eu não tinha mais custo em casa, não tinha mais custo nenhum. É. Entendeu? Aí. Tu tava do zero pra poder viver, que tipo assim, tu não tinha custo. É, Tu não exato. tava preocupado em pagar a prestação aqui, luz aqui, nada disso. Exatamente. Então, assim, já tá tudo incluso. E a Mas eu maravilha, a acho que- conveniência, maravilhoso. Porque, assim, por mais que, obviamente, se você botar na ponta do lápis, se eu fosse alugar, pagar a conta separada, não sei o quê, ia dar mais barato? Sim. Mas, porra, você chegar lá, toma, paga, vai tudo uma vez. Não preciso me preocupar com luz, telefone, internet. Melhor de tudo, móvel. Sair de lá, pega a mochila, vai pra outra casa, a casa tá lá tudo. prontinha, limpinha pra você morar, tudo pronto. Se estragar alguma coisa, você manda mensagem pro dono. Ó, estragou aqui, a pessoa vem, conserta, acabou. É uma conveniência enorme, é um conforto que vale a pena. E assim, a gente vai fazer nomadismo aqui no Brasil ainda, entendeu? E assim, lá, só esse conforto de estar fazendo isso já vale a pena pra caramba. Essa vida. Porque aí você acaba podendo ser muito mais produtivo. A gente cresceu muito lá. Eu Mesmo acho- fazendo fazendo tudo, porque a gente consegue ser muito mais produtivo. Ah, assim isso é também. verdade. Você fica longe aí dos convites pro final de semana ou durante a semana, que os meus amigos são foda. Não, e E esse aí é você o- acaba se concentrando melhor realmente no trabalho, você é mais produtivo. Isso que a gente tem que fazer um monte de planejamento do que vai fazer, e a vista e tal, essas coisas. É, né? caraca, imagino, né? Mas aí, deixa eu te falar, eu acho que, assim, resumindo a história, por mês aí a gente gasta, né, tem esse valor aí como nômade, a gente tava na média de uns 10 mil. Não, a gente- Era uns 5 mil pra cada um, mais ou menos. Não, É porque a eu gente- gasto muito. Ah, Eu tá, gasto gasta bastante. pra caramba. É porque ela tem os gastos dela de mulher. Aham. Entendeu? Ela vai fazer compra. O dia que eu apresentei pra ela o site de compra, ela já era. Aí subiu dos 7 pro 10 Eu fiquei mil. a Ásia inteira usando. Quando a gente É a chegou na Shopee da Tailândia, Ásia. Ela achou o sitezinho de comprar lá e já era. A Aí foi Shopee por da 10 Ásia. conto. Mas é porque ela compra as coisinhas Não, dela. mas tava assim Então, nessa média, a gente começou mais ou no menos. 7,5. Mensal. Mensal. O pros dois. casal, o casal. Isso 3,5 pra passeando. cada, porra. Mais ou menos isso. passeando Tudo bem, incluso. Fazendo tudo que a gente quer, entendeu? Assim, obviamente que a gente não vai, pô, coisa de luxo e tal, a gente tem uma vida... Não, Entendeu? até porque o nômade é isso, né? Exato, entendeu? Então a gente era uns 7, e aí, assim, depois que a gente andou um pouquinho, até porque sendo mais produtivo, a gente começou a render um pouquinho mais, aí a gente já pode pegar um Airbnb um pouquinho melhor. aqui Eu e tal. acho que Então foi isso pra uns impacta 8. muito. Porque É. tu fala assim, meu irmão, eu tô ficando nesse Airbnb aqui, mas eu queria ficar nesse. É. E o que eu posso fazer pra ir pra esse? Exatamente. Então, A gente começou a subir o começa, nível, mais entendeu? produtivo, a gente É. conseguia fazer. E até tem lugares que são um pouquinho mais caros também, entendeu? Mas Então foi para uns 8. Foram 13 É. países, Uns 8, né? foram No 13. ano. Quais foram os países? França, Espanha, Finlândia. Espanha. Ah, começou na. Ah, tá.
Desculpa, Espanha, tá falando na França, ordem. Finlândia, Tailândia, Camboja, Vietnã, Malásia, Singapura. Depois de Singapura, Malásia e depois Indonésia. Indonésia, Índia, Egito, Amsterdã, Holanda e Portugal. Os países da Europa foi a passeio. Foi a jogo passeio. rápido. Eu falei Amsterdã porque a gente foi pra Amsterdã, mas é na Holanda. Aham. E na Ásia, o único que foi a passeio foi só a Singapura. De resto, a gente morou mesmo, entendeu? Por conta de ser caro. Lá é muito caro. Absurdamente lá é muito caro. Não tem condição. Tá, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é assim, qual foi o maior perrengue e em qual país? Nossa. Daí, sei lá. Porque perrengue eu creio que seja mal extravera. Já teve esse problema, essa... Quer contar? Ela gosta de contar. Ela gosta de contar da parte ruim. Se me perguntassem de perrengue, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Camboja. Pô, não. Não, assim, Pô, a gente porque... ficou internado 7 dias. Não, mas esse aí foi bem lá no começo, Na assim, pandemia? foi... A A gente deu positivo no teste quando a gente Acabou de pisou chegar, na pô. Tailândia. Deu positivo no Que teste. pariu. Deu negativo em Paris, chegamos lá, deu positivo. Deu positivo. E a E gente aí já a tinha regra- tido já o Covid antes, né? E aí chegamos lá, tinha que ficar internado, a gente se internou. A Aí gente ficou- era obrigatório, a gente assinava um Não, termo e pra dizem entrar no que- país. Que é, eu não sei na Ásia, né? Mas dizem que é caro o hospital, né? A conta Vamos deu... chegar aí. Não, Deu não 80 temos o A SUS, conta né? deu... Então, a conta deu 85 mil mil reais. Que isso, cara? Real Brasil? Real Brasil. Caralho! O pessoal vai sair do vídeo agora, né? Não. Mas o seguro viagem cobriu tudo. O seguro viagem. É obrigatório, você não Você pode é- sair Não tem do país. Você é obrigado a ter o seguro viagem. Na Tailândia, eu não sei se é sempre. Mas na época da pandemia, você tinha que ter um seguro viagem que cobrava internação de Covid. Entendeu? E a gente aí, nunca imaginou que ia precisar dessa porra. Tipo, cara... A gente vai ter por segurança. Mas é igual e plano de tal. saúde, tu paga primeiro pra depois ter um reembolso? Então, nesse, eu não queria Nesse- fazer isso não, porque nem eu tinha 85 pra pagar. Foi até que faz. Nossa, me desculpa. não, O que eu foi posso isso. lavar Cara, aqui gente, pra Pô, ajudar? Na Tailândia, a gente tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. Foi a Na primeira Europa foi impressão. passeio, foi bonita, né? A gente chegou agora. Cara, vida mas nova, a gente beleza, ficou. pá. A gente não Pandemia. pegou Covid no Brasil. 2 anos de pandemia, a gente não pegou. Nunca. A gente pisou na Europa, ficou doente. E a gente tava com gripe na Europa, a gente não sabia que era o Covid ainda, só soube quando a gente fez o teste, mas a gente já não tava com sintoma mais. Só que, ó, aquele abraço, tu vai ficar internado porque tá dando positivo. E a gente, cara, mas eu não tô doente, eu não tô A gente sentindo tava bom, nada. já tinha se E como recuperado. era uma parada mundial, não É, tinha né? jeito, não tinha o que fazer. A gente passou o Natal e o Ano Novo. Dentro no de um hospital. quarto do hospital, sem janela, sem Sem nada. janela. A janela tinha uma frechinha. Uma eu vi, frecha, eu assim. vi os fogos assim, uma frechinha pequenininha assim. Caralho. A Thaís nem queria ver, que ela ficou depressiva. Eles né? não comemoram também Réveillon, É. então o Não se ano novo comemora. deles é outro. É, sim, é mas outro. teve fogos. Teve um Aham. pouquinho, Fogos. mas é bem pouco. E aí a Thaís tava depressiva, não queria nem Não, ver nada. Natal, então, Não, minha ainda mais família chorando. toda comendo, aquela ceia reunida eu lá no hospital. A gente acabava E sem de estar chegar, doente, eu cara. acho que era o pior de tudo, porque eu não tava sentindo nada. É, o problema é esse, né, cara? Se eu tivesse doente, beleza, eu tô aqui, tô sendo cuidada, tô sendo assistida. Caralho, lá no hospital público, né? Hospital particular. Era a gente foi muito particular. bem tratado. A gente comeu Foi, bem. todas as cada um tinha refeições uma cama, estavam tinha um sofá. inclusas. A gente ficou bem. Era o mesmo quarto? Era. A gente conseguiu ficar no mesmo quarto. Menos pior, né? Não, Deus Então, me livre, acho assim, que eu ia me foi matar. foi o maior perrengue. Foi logo de cara pra poder já arrancar o... Pra o band-aid cortar de o uma medo. vez É e isso tal, daí aí. pra Tacar frente o foi álcool só no alegria. machucado. E daí pra frente foi só alegria. Não, acho que esse foi o maior, Né? mas Caralho. teve Não, mas me país conta, aí que- do valor. Cara, eu tô Então. bobo com o valor, cara. Cara, Puta que pariu. cara, tem Já a resolveu seguro isso aí, porque eles viagem. estão te Sempre que mandando você for mensagem viajar. até hoje. Sempre viagem com seguro viagem. Mesmo que não seja obrigatório, tem que ter o caramba do seguro viagem. A gente tinha um seguro viagem. Não, mas acho Que que era eles o cartão reembolsaram de, o o cartão de hospital. crédito já oferece, entendeu? Aham. Entendeu? Aí fica aí a dica. Se você... Não você dá quer uma de fazer doido dessa- 100%. Não Se façam isso. você, por exemplo, for viajar, por exemplo, se você procurar um seguro viagem aí, tu vai gastar uma grana. Gasta pelo menos uns R$2.000 por mês. É por porque a dois. gente faz pelo É, seguro a gente do fez cartão pelo Black. pelo cartão. Do porque- Mastercard. Hoje do tem muito. Mastercard Os Black. cartões de crédito tem muito. E hoje você não precisa ser milionário pra ter o Mastercard Black, não. O que você vocês olham pra ver se tá certo ainda, né? Que esse troço mudou. É o seguinte,
No C6 Bank, pode falar? Pode, fica à vontade. No C6 Bank, se você investir lá em CDB mais crédito, você aumenta lá o crédito. Toda hora é R$1 gasto, vira R$1 de crédito. R$1 investido vira R$1 de crédito, se eu não me engano. Exatamente. E aí É aí você tem aquele mínimo lá aquele limitezinho que eles te dão. Aham. Se você pegar e investir dentro lá do CDB deles lá, e o CDB mais crédito, e conseguir chegar até 10 mil, eles te dão um cartão Black. E aí, Entendeu? com esse cartão E com Black- esse cartão Black você tem as vantagens. Que é o Carbon, né? o Carbon, Carbon. isso Você aí. tem as vantagens do cartão Black, do Mastercard Black, que é seguro viagem, seguro disso, seguro aquilo. A sala VIP Cara, do aeroporto. Sala VIP do aeroporto. E eu vou te falar um mais barato ainda. O Carrocino passou por aqui, né? Falando sobre milhas e a gente entrou um pouquinho nesse assunto. Eu já sabia disso. O Banco Inter tem o Inter Duo, que é a parada de restaurante. É R$450, se eu não me engano, você paga, é anual esse valor. Aí você tem direito a uma lista de restaurantes, né? Na época também tinha aquele Chef's Club. É mais ou menos a mesma pegada. Um prato principal, você ganha outro idêntico. Só que você paga esses R$450, você vira o Inter Black. Aí, tá bom. Aí tu tem acesso Sim. à área Sala VIP VIP. de aeroporto. Creio que também deve ter algo relacionado a algum É seguro. É, porque o Black normalmente É, assim. é. Então, mas aí, quando eu falei desses 10 mil, você não pagou 10 mil, não. Não, você tá Você investindo. investiu, tá lá. Vendeu e tal, então Sim. tá lá. Se você quiser tirar de volta, você tira, entendeu? Você tem que ter pelo menos o valor lá de crédito de 10 mil. Então, assim, quando você quer fazer uma empreitada dessa, é o mínimo que você tem que ter pra poder, né? Aham. Você não vai sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Claro, você tem que ter organização. Então, o mínimo hoje que você recomenda, né? Que Cara, vocês recomendam. Tu acha que... É o que eu faria, é você ter aí pelo menos... Tendo renda, no caso, né? Exatamente. O mais importante, pra mim, é a tu renda. ter uma renda, É a renda, que tu sabe entendeu? mais ou menos a média que tu Pô, faz tu no vai mês. sair daqui procurando pra você ver qual que vai ser e tal, a não ser que você fosse se localizar. Por exemplo, eu vou pra Portugal, chego lá, arrumo um emprego, e aí beleza, outro esquema. Mas aí você sair pra ser Como nômade... metade do Brasil. Bom, faz isso. eu não sairia. Você tem que sair com renda. O renda é ganhando- mais importante. O que você quer ter de segurando, assim, guardado, Aham. pelo menos pra você se manter uns 3 meses. Digamos assim, aconteceu uma merda, meu irmão. É. Não Tem consigo que ter uma trabalhar. reserva. Pô, Tem e a que ter uma passagem de reserva. volta. Tem que ter uma O dinheiro da reserva passagem de pra se acontecer algum problema. E eu acho que você tem que ter uma renda ali mensal, no mínimo, assim, de uns 3.500, 4.000. Eu não sairia por menos que isso. Até porque dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer qualquer estilo de Menos viagem que que isso você é quiser. mochilão já. Mas aí você vai ficar já em começa hostel. As loucuras. Tu exato. troca É. serviço por estadia. Já não é a nossa Já não é vibe, mais a vibe, gente não tem mais entendeu? idade pra essas coisas, os nossos equipamentos de trabalho são caros, então, por exemplo, hostel pra gente não é seguro. Então, é sempre Airbnb e com certeza o máximo de conforto ali que a gente puder pagar pra ter espaço de trabalho, porque a gente trabalha o Você tempo tem que ter um canto, inteiro, né, cara? Cadeira, mesa. Às Mesa. vezes lugar maravilhoso, aí não tem uma mesa. Não tem a mesa, Pra aí trabalhar, não tem se não tem como. cadeira, aí A gente tem que fazer esse filtro aí. Então, o que eu recomendaria aí, por pessoa mesmo, mais ou menos uns 3.500 a 4.000 reais, você consegue viajar aí pela Ásia inteira, se você quiser, porque a nossa moeda lá vale demais. Curtindo bem e tal. E assim, Fazendo isso aí que conhecendo você vai ver vários no Instagram. países. Cara, já falamos da maior dificuldade, né? Que, porra, sem sombra de dúvida, é tu ter que pagar esse valor e tu ficar internado sem estar doente. Foi complicado. Né? Tu também já falou que teu maior sonho foi realizado, né? Que além de te conhecer, foi ter pedido a Thaís em casamento. E pra você, Thaís, qual foi o melhor país assim que vocês passaram? Vocês falaram assim, pô, eu acho que eu volto pra poder ficar por aqui. Eu acho que vale a pena. Me sinto bem aqui. Eu tenho um top 3, Aham. que eu não abro mão, que é Tailândia, Vietnã e Bali. Mas pra poder, assim, escolher um país pra ficar mais tempo, tipo 6 meses, Aham. Bali. Bali. Bali é parecido sensacional. Muito parecido com o que a gente gosta. Tem muito brasileiro lá É. também. É porque Bali é muito barato, né, cara? Como vocês barato, falaram aí. é barato sim. É absurdo A de barato. cerveja, o álcool, em geral, nesses países é que não são tão legais. Só no Vietnã. Vietnã a cerveja é Vietnã. R$1, R$2. Muito barato. Que Cara, é isso? muito barato No e é restaurante gostosa. R$2, assim, a cerveja. Caraca. Na beira da praia. Na beira, né? Só que Bali, já como esses países, eles são mais muçulmanos mesmo, tem essa São questão mais da religiosos. religião. São mais religiosos. religiosos. A Tailândia é budista. É budista, mas não. E a Indonésia é hindu. Na Indonésia não. Mas tem a galera lá do. Bali é uma área hindu. A Bali é uma área hindu. Então, de certa forma, independente da religião, Aham.
eles... Quando é muito focado na religião, eles botam uma taxa maior no álcool, É entendeu? sempre mais Entendi. Quanto mais caro. religioso o lugar, mais vai estar caro o álcool. Exemplo, Nossa, o na Catar agora, Malásia, né? Sim. a cerveja Heineken, assim, tipo, que a gente tá acostumado Porque a ver Malásia é aqui, muçulmano. aquela garrafinha menor assim, era tipo R$20. É muito caro a cerveja. A cerveja E chegava a vocês 30. normalmente trabalhavam com... Ah, na verdade era sem pagamento no cartão, aí ele mesmo já converte, né? A gente trocava moeda A gente local trocava também. Entendi. A gente tem o cartão que você já faz a conversão lá. Mas não dentro, tem né, como do não aplicativo. converter, porque a gente ganha em real. Então Aham, a não gente tem olha aquilo ali, jeito, não tem é. jeito. É, Eu não olho tem pra aquilo, eu vejo Não tem esse jeito, cifrão é. ali. Não tem É. como. E assim, aproveitando o país, rapidinho te cortando ele, qual foi que vocês mais se identificaram em relação à cultura? Bali também? Porque assim, você vê lá que tem bastante brasileiro lá, exatamente porque tem muitas das coisas que a gente gosta. Tem as praias paradisíacas, maravilhosas. Tem festa. Aí tem festa de tudo quanto é tipo. E os tem a mais beach tranquila, clubs são tem beach maravilhosos. club, tem coisas assim bem legais. Se você quiser ter vida de luxo, você vai ter. Se você quiser ter uma vida roots, você vai ter também. Entendeu? Assim, e tem praia, tem campo. É bom pra caramba. Não vai ter nenhum país da Ásia que vai ter uma cultura minimamente assim parecida com a nossa. Não Sim. tem. Isso aí não vai existir. Eles são completamente o nosso oposto. Mas a galera em si chega a ser um pouco mais receptiva. Em Bali tem muito brasileiro. E muito. Apesar da muita gente pessoa que nem. se A gente mudou não pra fez lá, né? amizade. Pessoas que se migraram Nada pra lá, desse né? tipo, mas Aham. você percebe, né? Olhando assim e tudo mais. Mas agora, culturalmente falando, na Ásia, não tem. Esquece. Mas assim, pra viajar, passear é maravilhoso. Mas a gente sente um pouquinho a falta do calor brasileiro. Eu em tava Bali já... foi um pouquinho melhorzinho. A gente já pegou umas festas mais Se legais, identificaram entendeu? mais ali, né? Teve praia e tal. Então E o a maior gente... choque cultural? Cara, eu acho que pra mim Porque foi o Egito. Eu acho que o tem... Egito. Pra mulher, Eu não né? podia andar com o homem de fora, e aí eu às vezes ia assim mesmo, porque eu sou teimosa, e eu era olhada como se eu fosse levar 50 chibatadas na praça. O povo ficava assim, ó, era assim, muito constrangedor. Acho que Inseguro são também. afrontosos, né? Totalmente, eu não me sentia à vontade como mulher, nem quando eu tava coberta. Acho que eles sabem que você é turista e tudo Aham. mais, e te olham como se você fosse... Parece que nunca viu mulher na vida, né? E aí, eu me senti um pouco insegura lá, não iria sozinha. Um país que eu não viajaria Entendi. sozinha como mulher. Entendi. Então, acho que pra mim o choque foi assim, um pouco, não sei, Não. pra foi... ele. Assim, choque negativo, mas o choque de cultura, de uma forma geral, a Índia é uma coisa absurda, né? Não, Porque a eles têm uma Índia- cultura só deles. Eles vivem uma vida... Cara, e a gente muita viveu uma experiência muito gente. inesperada lá, porque a gente ficou na casa de um amigo que eu fiz no Texas, e a gente ficou dentro de uma Caralho. família. E aí, tipo, ele tava lá com a família e tal, e assim, parecia novela, igualzinha a novela. A gente participou de um festival que é tipo Natal lá, chama Diwali. E eu me vesti com aqueles vestidos assim, parecia vestido de princesa, Aham. sabe? Da realeza. E a família toda se vestindo Vestindo assim. igual a novela. igual novela, o Caminho das igualzinho, todo Índias, mundo com aquela roupinha assim. É o Natal dos caras, o maior festival. A gente, deu muita sorte de pegar essa época lá. Foi meio planejado, né, pra chegar nessa Pra época. chegar- Assim, também. Porque foi depois que a gente decidiu voltar pro Brasil. A gente já tava a caminho de volta. Então, esse Entendeu? planejamento, antes de ir, já tinha data prevista pra voltar? Não. A gente saiu daqui querendo ficar 2 anos fora. Direto. E aí foi como assim, eu falo que nada é por acaso, né? As coisas não acontecem como a gente quer ou como a gente espera. Quando chegou em setembro, eu já tava um pouco assim, já meio cansada psicologicamente, tava com muita saudade da minha família, dos meus amigos. Pra mim foi muito mais difícil suportar esse processo, porque eu sou muito apegada a todo mundo aqui. E aí, assim, hoje eu realmente gosto dessa vida, mas eu tava precisando dar uma recarregada, sabe? Entendi. E aí eu falei, Encher eu as acho baterias, Era a que- primeira né? vez que ela tinha ficado fora também, né? Foi a assim, primeira vez que É. eu saí, fiquei tanto tempo longe da minha mãe e tudo mais. Então eu tava sentindo essa necessidade. E aí quando a gente chegou em Bali, eu senti assim uma angústia, um aperto no peito. Aí eu comecei a chorar, eu conversei com a minha mãe, conversei com alguns amigos em comum. Falei, cara, eu queria muito voltar. Tô num lugar que é um sonho, assim, maravilhoso. Meu sonho era conhecer Bali. Mas assim que eu pisei lá, eu senti uma necessidade absurda de planejar a volta. E ele não queria ir. A gente só ia voltar no final desse ano De agora. 2023, né? E aí eu falei, não, a gente tem que voltar antes, vamos voltar, por favor. E ele não queria, a gente brigou, discutiu, ele falou que eu não queria voltar. E aí acabou que a gente bateu o martelo, falou, então tá bom, vamos voltar. Se a gente vai voltar, vamos pegar a Copa, vamos pegar seu aniversário, Carnaval, Universo Paralelo. A gente começou a fazer o planejamento real, 3 meses antes.
E aí foi isso. Aí, assim, acabou que quando a gente chegou, fez surpresa, ninguém sabia. Foi surpresa pros nossos pais, pros nossos amigos, todo mundo morreu do coração. A galera que viaja pra fora tem essa mania, né, cara? Aí chega do nada, fala, oi, aqui, Cara, caralho. ele que Porra, gosta isso me dá... dessas Olha, coisas. isso não faz isso não, que isso me dá raiva, Ele adora cara. isso, ama. Ele Porra. ama fazer isso, cara. Eu tenho uns amigos que moram fora, como é que você vê? Ah, tô chegando amanhã. Ô, seu filho de uma mãe, você não avisa, Ele pelo menos não? avisou, né? Eu preciso ele pelo menos planejar. avisou, a gente Vocês chegou chegaram do aqui já. Na cara, assim. Ó, Chegou encostei do aqui, nada, cara. E aí foi, assim, interessante o ponto, né? Porque a gente chegou, tinha uma festa pronta pra todo mundo, era meu aniversário. Falei, gente, olha só, tô chegando, tô aqui, amanhã tem uma festa, vambora. A gente Foi organizou a assim. festa de Doido, lá. A gente cara. organizou a festa A gente de tava lá. organizando nossa Foi uma festa de festa que durou boas-vindas. 2 dias. Aniversário da Thaís e as nossas boas-vindas. Foi. E A aí, gente- tipo, ó, tamo entendeu? Ó, chegando, amanhã vai é ter festa, prepara todo churrasco. mundo churrasco, bora. É isso, vai durar até o domingo, vai começar sábado. Vambora, aí, galera. Cara, vocês são malucos, que não quer matar a Vocês são muito gente. doidos mesmo, cara, que E aí foi, a gente chegou, quando foi um mês depois, o pai dele faleceu. Assim, do nada, de repente. Tem coisa que não tem explicação, Exato, né, cara? E você vai E explicar ele uma não coisa. tava doente, ele tava... Sério? Ele tava Graças. bem. Ficou doente, assim, de repente foi muito rápido, né? Tudo é. É. Eu perdi um avô, assim, a gente... Não, o Matheus não tava. Eu tava numa convenção em BH, assim, bebendo horrores. O telefone tocou, meu pai, tá, teu avô morreu. Eu, quê? Tipo, como assim? Do nada. É muito rápido, né? Mas... Muito, infelizmente, a vida, ela... muitas A única pessoas certeza que a pensam- gente tem da vida é a morte, né? Na hora de avaliar o nomadismo, seja a pessoa nômade ou não, elas acabam pensando muito nos familiares que vão ficar, né? E se acontecer alguma coisa? Não, eu pensava E se que muito não sei o isso. que Foi muito acontece? É o famoso louco. cortar o cordão umbilical, É, né, cara? né? Que a gente Então nunca é- corta. É muito fácil, tipo assim, eu morar hoje na Zona Sul, mas eu visito minha mãe a hora que eu quiser em Xerém. Ah, eu moro em Exato. São Paulo, mas eu provim no Rio, eu compro uma passagem de ônibus e tô aqui. E você morando no outro lado do Nossa, mundo. isso E é bom você ter acontece. aquela reserva também, que se acontecer alguma É, coisa... Mas de não ia emergência, ter né? como a Dia gente pro outro, voltar, não, entendeu? porque são Não 2 no dias de nosso viagem. caso, não no nosso caso, mas no Aham. forma É. geral. Pô, ficou doente. Ficou doente, tá doentão, tá de cama, tá internado. Aí você... Já vem pra se Você- preparar, É, né? acho que estando no mesmo país. Você tendo uma reserva, você pode comprar, assim, uma passagem que é em cima da hora, que vai estar um pouquinho mais cara. Um pouquinho não, muito mais caro. Muito mais caro. E estiver aí muito longe você... Não, no nosso caso, eu tô falando de uma forma geral, entendeu? Aham. Isso é no meu não tinha nem como prever. Mas numa outra situação assim, você vê que tá uma situação um pouquinho mais séria, você vai ter que comprar uma passagem de uma hora para outra. Então é bom você sempre ter Tem uma reserva. uma reserva, entendeu? Cara, vocês pensam em viver dessa maneira pro resto da vida? A gente não tem nada planejado pro resto da vida. Mas, por enquanto, a gente tá pensando em parar, não. Vocês vão ficar pelo Brasil agora? Vocês podem falar? Não Sim. sei se você... É. Acho que pode. pode. A gente já tinha dado um spoiler, eu acho, É. alguma vez aí, porque... Na verdade, eu já sabia também. Muita gente sabe, a gente voltou e agora vai ter que ficar aqui até o final do ano. A gente tem um casamento. Casamento dos amigos aí. que a Não gente o vai nosso ter ainda, né? Mas É. tem uns amigos nossos que vão casar. E aí a gente já ia ter que ficar aqui por conta disso, então a gente resolveu fazer nomadismo pelo Nordeste. Acho que vai ser, assim, muito porra. legal, porque o Nordeste é muito Não, top. o Nordeste é absurdo, é absurdo. Tem A gente muito foi lugar como- lindo. Como viagem normal, né? A gente se Turista. apaixonou. Nossa, e a gente falou, não, a gente Maragogi. tem que morar É, aqui. eu que não sei o eu quê. passei já em Maragogi, Porto de Muito. Galinhas. Maravilhoso. Aí agora a gente São quer João, ir... Caruaru, maior São João do a mundo. gente tá se Porra, programando pra ir. Cara, eu fiz Inclusive- isso, eu fui Caruaru. Na verdade, eu fui pra Campina Recife Grande. fazer uma pós, eu fiquei Recife, aí fui pra Caruaru, de Caruaru fui pra Porto de Galinhas. Não gostei, tudo caro. Maragogi é muito... Eu não sei como é que tá hoje, né? Que eu fui em A gente pegou uma época 2017. boa. E Maragogi também é absurdo de Maragogi, lindo. lindo. É, Muito lindo. A gente tá, inclusive, spoiler aí, né? Que a gente, quando eu falei que a gente vai aproveitar o lançamento no podcast pra mostrar o planejamento da próxima, o planejamento vai ser assim: eu quero estar no São João, lá em Campina Grande, que é o Entendi. maior do mundo lá. Eu quero Esse é o tá ponto lá. principal, Esse é o então Aí a que gente vai vai vir organizar aí. a viagem em volta disso. Em volta disso. Entendeu? E A vocês partir- sempre trabalharam dessa maneira? Sempre planejaram dessa maneira? Ah, eu quero ir pra tal lugar, então vamos planejar em torno disso. Assim, às vezes acontece isso. Por exemplo, o de Vale. O de Lá Vale na a gente Índia. meio que prendeu ali. Mas de resto a gente não, É, porque na não verdade, prendeu a assim, nada, não. Não tem muita rotina, né? Igual vocês falaram. Ah, tô aqui, mas já tô pesquisando pra ir pra tal lugar. Às vezes a gente, assim, dá uma desacelerada, chega assim num país... porque o que acontece? Lá na Ásia,
tudo já era mais ou menos previamente programado, porque os países são muito perto um do lado do Colados, outro. Não né? tem muito o que você fazer. Se não for Aham. pra ali, você vai pra onde? Então a gente aproveitava que tava ali perto, só foi fazendo assim a ordem. É Camboja primeiro, Tailândia, Malásia, não sei o quê. Até a gente cansar e falar, vamos sair do continente. Então, agora, aqui pelo Brasil, vai ser quase a mesma coisa, só que em vez de países vão ser estados, né? Tudo Sim. um pertinho do outro. Então a gente lá. E, Sem porra, precisar- se vocês passaram em 13 países em um ano, porra, vocês vão passar em 20... São 27 estados? Olha Não, a não vai ser geografia todos, aí. Não vai ser Não, todos, mas assim, vocês não. passariam em 27 estados em 2 meses, porra. E só pra deixar bem claro, a gente fala Ásia aqui, mas a gente tá falando de uma região da Ásia chamada Sudeste Sudeste Asiático. Asiático. Aham. Entendeu? Tem a Ásia, que é enorme, e Sim. tem o Sudeste Asiático, onde tem esses países assim que são paradisíacos e tem um custo muito bom pra gente, entendeu? É. E, Caso pra, você e não quando tenha vocês tido voltarem não, né? Saírem do país novamente, vocês pensam em voltar pra Ásia também? Ano que Porque vem. a Ásia também é absurda de grande, né? É. Olha, ano que vem é o planejamento, a gente sair do país novamente. E eu queria muito assim ir pro leste europeu, aquela parte ali Aham. que tem Geórgia, tem. Como Pô, é que é o nome daquele tem outro um que é a lugar? bandeirinha. Budapeste. Albânia. Acho que é Albânia. Que a bandeirinha é como se fosse o símbolo da cavaleira, sabe? Aquela, acho que é Albânia. Ele eu não conhece conheço o símbolo tudo. da cavaleira. Deixa eu ver se eu acho Mas aqui. tu conhece tudo. De mostrar a bandeira pra ele, ele vai saber. É, aqui, ó. Albânia. Ah, Nossa, eu tava olhando esses dias. Ou alguém postou um Rios, né? Naquilo também, tu ficar ali rolhando. Porra, apareceu esse país é absurdo de barato e paradisíaco. Pô, você nem onde que fica isso. A Geórgia também. Deve né? ser na Você Europa, chegar lá, isso É, aí. sudeste da Europa. E é o sudeste europeu. É. Vai Mas chegar, vai vamos ver, chegar vai agora. chegar. Tem regiões que a gente tem interesse, que é leste europeu, a América Central também, que a América Central pô, Caribe o verdade. tempo todo. Aham. Tudo Tem no meio do Caribe. Panamá, é Panamá, né? Ué, Nossa, as Panamá, ilhas, Panamá. as ilhas ali no meio, ali, Curaçao. tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, É. inclusive, eu vou estudar ainda a América Central. Porque aí eu começo, quero ir pra lá, vou começar a chutar onde que é barato, o que é caro, pra onde que o pessoal tá indo, melhor lugar pra ficar. E aí O você faz um planejamento, estudo. ele é a alma de tudo. É, Vale ressaltar isso. Não bota na sua cabeça, não, você que tá assistindo, que é só botar a mochila nas costas e sair, não. Não. Quer fazer isso? Tem uma reserva legal. exatamente. Tem uma reserva legal. Que inclusive eu vou te perguntar isso, ô Thaís, ele, porque é outra pergunta também que eu devo ter recebido mais 80. Quer ver? Eu separei aqui, ó. Dica de quem quer começar a viver nesse estilo. Qual dica que vocês dão hoje pra quem quer viver nesse estilo? Bom, o primeiro de tudo é ter um trabalho 100% online. Online, né? Já começa daí. Uma renda remota. É o 100%. mais Que hoje Certo. vocês deixaram bem claro que é o que sustenta você exato, durante mas tua até viagem. mais do que a reserva. A reserva é só Aham. questão de A reserva Emergência. Na verdade, eu acho que pra você poder viver disso, primeiro você tem que ter um estudo, né, financeiro muito grande. É. Porque, primeiro, eu conheço a renca, eu posso até falar, eu era muito assim, controle financeiro nenhum. Cartão de crédito sempre no limite, então já começa a querer controlar os seus gastos ali pra você poder ter reserva. Né? É bom. E Verdade. o trabalho Importante ser remoto, organizado. ele é fundamental pra você poder viver nisso. Esse tipo de pergunta, questão da reserva especificamente, é muito pessoal de cada pessoa. Sim, Cada um sim. tem uma história. Eu posso falar aqui direto. O que eu vendi o carro, do dinheiro eu tinha lá, habilitei lá o Black pra poder ter Aham, o seguro viagem, que me fez economizar dinheiro, sim. entendeu? E o restante foi minha reserva. E eu não tinha um carro, não. Eu tinha um Palio, sei lá que ano que era, 1.0, enfim, foi isso, entendeu? Era o suficiente pra mim, entendeu? Pra eu poder ficar seguro. Entendi, Entendeu? entendi. Aí vendeu as coisas da casa, mas não é uma coisa que deu muita A gente diferença. deu entendeu? muito também, porque. A gente deu. Não A chegou maioria a a gente vender, deu. a gente Porque meu chegou pai a tinha um dar. sítio, aí os pais dele estavam com uma casa lá que eles tinham que botar. E aí já foi deixando aqui, deixando ali, entendeu? Mas o mais importante é a renda. Se você tiver a renda, você já tem a maior parte das coisas. E, assim, no nosso caso, a gente
já tinham a renda já desde de sair daqui, o que pra mim é o mais importante. Entendi. Não, assim, não recomendaria também já começar de cara com um país, assim, com um choque cultural completamente diferente do seu. Eu acho que isso também é muito importante. A gente fez essa loucura, mas não é recomendável. Ainda mais se você segue alguma religião, né, cara? Então é importante você primeiro se habituar, se começa pelo Brasil, e aí não quer o Brasil, beleza, vai pra América do Sul, Argentina, Uruguai, a gente tem vários países aqui em volta da gente que são bem parecidos. E é estudar, né, cara? Porque eu acho que o fator... É o que o Felipe fala pra mim todo dia. Conhecimento é algo que ninguém te toma. Exatamente. Então, assim, antes de você saber onde você tá botando o pé, estuda, não faz as paradas culha, não. Porque... Com certeza. Eu acho que é fundamental. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que eu sei que o casamento ainda não chegou. Mas vocês pensam em ter filhos? Não. Não Por não enquanto, penso. não. Por enquanto não. Não. Outra pergunta também. Arriscado da lista. Outra pergunta também que eu recebi bastante foi essa. Eu falei, essa é um pouquinho Assim, muito. Eu Porque imagino eu acho que as gera de relação da família, né? Como é que tu vai criar uma família sendo nômade? Mas agora eu vou te falar, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que perguntaram é porque no momento tem filho, mas vê isso como um limitante pra poder Uma viver. dificuldade, a verdade é essa. Vê isso como um limitante. É uma dificuldade, sim, mas não é um limitante. Aham. Porque eu conheço casal que viaja com 4 filhos numa Kombi. Caralho. Pelo Verdade. mundo. É a melhor coisa do mundo. Não tô falando que é pra você fazer isso, Não. não. Mas mas eu vou te existe. mostrar que é um É o extremo. É possível. né, Pra pessoa cara? que conseguiu fazer acontecer dessa maneira, entendeu? Então, e você vê gente fazendo de outras formas. Tem uma mulher que viaja sozinha, solteira, sozinha, com 2 cachorros. Entendeu? Ela viaja com os cachorros dela, pelo mundo. Com os 2 cachorros. Os cachorros Verdade. grandes. Entendeu? Cachorro grande, que não dá pra ir na cabine. Entendeu? Tem gente que viaja com filho. Tem casal que viajou com um filho que é especial, que tem que andar de cadeira de roda o tempo Caralho. todo. Entendeu? Então, quer dizer, As dificuldades não limitam. eu né? imagino que eles perguntaram por causa disso. Talvez eles se veem nessa situação e já Aham. colocam essa barreira. Mas eles não têm filho. Pra eles é fácil. Realmente, facilita. Facilita. Mas tem pessoas que vivem condições muito mais difíceis e conseguem viver. E, assim, não se arrependem de forma nenhuma, entendeu? Cara, é porque essa é uma ideia também que a gente nunca teve, assim. Eu particularmente, antes de começar a ter um relacionamento, nunca fui uma pessoa muito ligada assim, meu sonho é ter uma família, ter filhos, é Aham. casar. Nunca foi. Eu sempre gostei muito de liberdade, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito livre. Então, eu não tinha esse sonho, essa ideia. Aconteceu, a gente é uma família praticamente, Sim, somos sim. eu e ele. Nós somos casados. Mas, assim, esse conceito de família, de ter filhos e tudo mais, eu Do já tradicional nunca... ali, né? Das regrinhas. Cara, porque eu literalmente, tanto eu quanto ele, a gente gosta muito de uma festa, a gente gosta muito de uma farra, a gente gosta muito da nossa independência, da nossa liberdade. Uhum. Então, pra eu mudar esse pensamento, tipo, cara, acho que eu não quero mais fazer isso porque eu vou literalmente dedicar minha vida a cuidar de uma criança. Eu não consigo me ver fazendo isso. Mas também não é algo que eu descarte completamente. Claro. Eu tenho uma meta. Se até os 37, 38 anos eu não mudar de ideia, aí eu realmente não vou ter. Mas se quando chegar, eu tô com 31 agora, se daqui uns 6 anos, 7 anos, eu achar que realmente não é pra ser, não é pra ser. E se eu achar que vamos ter, a gente conversa, Vai lá, entendeu? A mesma coisa vale pro nomadismo. A gente não tá falando, a gente não vai falar, a gente vai viver assim pra vida inteira. Aham. Não, Exato. mas também eu não tô falando que eu vou parar. A gente tem plano por pelo menos uns 3 anos aí. Uhum. Ela falou leste europeu, mas ao mesmo tempo, por exemplo, agora lançou um voo direto de Marabá pra Tóquio. Olha que maravilha. E aí já é uma porta de entrada bacana já pra Ásia, uma área que a gente ainda não conheceu. Aham, E a gente quer aham. conhecer aquela área ali, olha só que coisa boa. Então já vamos estar ali na Ásia, vai descer um pouquinho, já chega no Sudeste Asiático, que tem o restante das coisas que a gente queria conhecer que não deu porque a gente decidiu voltar, entendeu? Aham. Então bota aí, já tem uns 3 anos de planejamento, pelo menos, entendeu? É. Depois que a gente fizer isso, se não tiver mais plano pra frente, beleza, mas provavelmente vai ter, a gente vai querer fazer Não isso. adianta, sempre vai. Mas exatamente. posso falar uma coisa que de 13 países que eu conheci, que a gente esteve e tudo mais. Nessa última viagem. né? Nessa última viagem, né? Não tem nada melhor que o nosso Brasil, hein? Não se iludam, porque as pessoas têm essa ideia de achar que tudo que é de fora é melhor. Ai, porque Europa, ai, porque não sei o que. Gente, sério, pra pessoas como nós, que gosta de cerveja, gosta de farra, gosta de festa, Gosta de calor. gosta de calor, de pagode, de funk, de música, é o Brasil, não tem como. Tem jeito, É né? verdade, é verdade. Assim, na questão de morar pra sempre. Morar pra entendeu? sempre, Se a assim. gente decidir um dia
morar pra sempre em algum lugar vai ser no Brasil. Vai ser o Brasil. Vai ser no Exatamente. E de preferência A o gente Rio ainda de Janeiro. A gente ainda não decidiu que vai morar pra sempre em algum lugar, mas se isso acontecer, vai ser no vai Brasil. ser. Não tem Já como. tem Depois eu isso definido. sosseguei, Isso é certo, vai ser no isso é Brasil. certo, Não tem entendeu? como, Tem cara. todos os problemas dele. O e tal. nosso... assim, só você vivendo pra saber mesmo esse É, choque é. de realidade Sem que você dúvida, tem, sabe? sem dúvida. Não tô dizendo que é ruim, é maravilhoso, a experiência é Tanto que a gente vai sensacional. continuar fazendo. Viveria tudo de novo, vou continuar fazendo. Agora pelo Brasil vai ser até mais tranquilo, né? A gente vai conhecer outras culturas nossas mesmo. Sim, que também tem muita Que coisa. tem muita bastante. Mas é só pra parar com essa ilusão que as pessoas têm de achar que lá fora é bem melhor do que o nosso país. E a gente, com todos os nossos problemas, nós somos sim. Nós somos melhores que os outros em muitas coisas, sabe? A gente viu muita pobreza, viu eu regiões acho que onde isso tinha um também. tráfico humano de crianças, sabe? Sexual e tudo mais. Então, assim, é bem pesado. Então, é parar de achar que só a gente tem problema em todo lugar. E nada melhor do que o seu país, a sua cultura, as suas pessoas, sabe? O seu povo ali. E essa perspectiva ele só ganhou depois de ter, Não, porque eu também tinha isso. Não, é o pé na essa estrada. ideia. Antes, quando eu tinha morado nos Estados Unidos, eu tinha viajado já para outros lugares. Você não tem como ter uma ideia quando você só viaja assim. Mas quando eu morei nos Estados Unidos, eu já voltava falando isso. Gente, não tem como. Melhor é Brasil. Cara, Quem gosta de... Não é nem farra, não. É uma resenha. Gosta Sim. de estar com a galera, entendeu? Tudo pro Brasil é festa, pô. Tudo pro brasileiro é festa. Não, só com conhecimento mesmo que você vai... Só com a vivência que você vai adquirindo conhecimento, né? Você vai verdade, acreditar né? no que eu tô Conta a história da falando. Copa do Mundo aí, pô. Gente, Copa do Mundo, olha que desastre. A gente assistiu a Copa da Holanda, lá em Amsterdã, Aham. e o jogo de Portugal em Portugal. Cara, parecia um enterro. Sério. As pessoas não comemoravam, as pessoas assistiam. A gente entrou num pub lá em Amsterdã, e aí tava muito frio, assim, muito frio. Eu não sei também se eles não estão acostumados com essa época do ano da Copa, Sim. tá frio desse jeito. Era um desânimo, era uma depressão. Falei, cara, que isso? Quero sair correndo. A gente tava Cruz credo! Essa festa virou enterro. Era um bar, a gente bebendo, a galera... assim, o cara, não é possível, velho. Saiu um gol, o povo nem sabe, esbanjava a nada. A gente tava em Lisboa durante o jogo de Portugal e tinha mais gente com a blusa do Brasil. Do Brasil, do que do os que portugueses os mesmo portugueses mesmo com a blusa comemorando de Portugal. também. Eu não vi ninguém com a blusa do Portugal. Eu vi A gente viu os dois. brasileiros fantasiados com Aham. a camisa e tal. E a gente, pô, ainda bem que a gente decidiu voltar Pra Copa. Foi um né? fiasco, a né? gente, a Mas gente decidiu voltar pra Copa, mas a mas farra tudo bem. aconteceu. Mas a farra aconteceu. Aconteceu. Não tem. Não Então tem você jeito, vê... aqui tudo é festa. Tu vê, é um problema e ao mesmo tempo, assim, é um pró e um contra, né? Porque Sim. ao mesmo tempo a gente também pode pensar que a gente é tão atrasado, porque tudo pra gente é festa. Lá eles não têm isso. Aham. Eles não comemoram nada, nem a Copa. Então é um contra, mas ao mesmo tempo também é um pró, né? Porque tudo pra gente, o povo tá alegre, o povo quer festejar, o povo quer comemorar, quer se reunir, e lá não tem isso. Eu acho diferente. que isso daí, pra mim, É. não sei se rola, não. Então é aquele negócio, vai lá, curte um pouquinho e volta. É bom. Isso aí que a gente vai É fazer. maravilhoso esse equilíbrio, entendeu? Você poder saber. E É até, dosar, né? agora que a gente já voltou, essa vez, eu já tinha ficado fora já também, né? Eu já tinha sentido isso, que não é o fim do mundo. Porque agora que a gente já voltou já, quando a gente estiver fora agora, por exemplo, a Thaís talvez não vá doer tanto nela ai meu Deus, ai, Tá chegando a hora. Não, eu quero voltar porque tô sentindo falta disso. Não, ela vai saber que um dia esse momento vai acontecer e beleza, a gente vai voltar e a vida continua e tudo bem e tal. Mas assim, eu não penso... A gente quando saiu daqui, queria ficar 2 anos fora. Eu já não penso mais assim. Já acho que sair do país de novo, acho que não precisaria ficar 2 anos, não. É um ano, assim, no máximo. Tem gente que ideal, fica 2, 3, entendeu? Mas eu acho que é necessário essa volta pra você recarregar as baterias, sabe? É necessário. A gente... Mas tem quem gente que você fica ama dois. tá aqui, né, cara? Tem gente que fica 2 e fica bem, assim, mas vai da pessoa, né? A gente mas muito eu apegado. Tem mais não gente, tenho essa tem o ideia, pessoal não. que é mais desapegado com a galera daqui, entendeu? Que viaja. Então tem gente que fica pra vida, até, né? Inclusive. Mas a gente Mas tem os gente nossos também amigos, nossa que família aqui. vem entendeu? uma vez por ano. Vem uma Tem vez por nômades que ano, uma vez por ano vem ao Brasil Assim, é aquele e tal. negócio, né? Não tem muita regra, né? É. Não tem muita Na verdade, regra. a vida não tem regra, né, É cara? exatamente você ter a liberdade de você fazer o que você bem entender, entendeu? Exato. A gente vive dessa maneira, entendeu? A gente faz o que a gente bem entender, a hora que a gente bem entender, é isso. Porque se tiver qualquer coisa que estiver limitando a gente de fazer o que a gente quer, tá errado. E a gente tem que fazer o que der pra poder mudar isso, entendeu? Pô, perfeito, perfeito. Cara, eu acho que... Papo tem quanto tempo? 1h20.
eu acho que em 1h20 deu pra contar legal sobre a vida de vocês, né? Creio que vocês já deram spoiler, já falaram que agora o próximo destino é o Nordeste do Brasil, não pretende sair, né, em 2023 do país, né? Vou deixar aqui, você, Eli, ou você, Thaís, dá o perfil de vocês aí, tanto de trabalho como de lazer, para as pessoas poderem acompanhar. Fala aí. Fica à vontade. Vai lá, damas primeiro. A marqueteira, né? A marqueteira. Segue aí, gente, o nosso perfil de viagem é o @2, o número 2 passagens de ida. O meu perfil pessoal é Thaís Lima, F de faca, W e D de dado, que é a abreviação de Ford. Eu compartilho ali algumas coisas da minha rotina de trabalho também. E o meu perfil da agência é a agência Forward de encaminhar para frente. Eu faço ali gestão de redes sociais, a gente trabalha com toda essa parte de marketing digital, então pode seguir lá, acompanhar tanto o meu perfil pessoal quanto da Forward e o nosso de viagem para você ficar ligadinho por dentro dos nossos próximos passos. Exatamente, né? Já falou de 2 passagens de ida, eu vou falar do Cadê o Eli? Bom, quando ele postar, vocês vão ver. Mas vai cadê ser o Eli? Literalmente vou perguntar. Gente, cadê o Eli? literalmente isso, cadê? Porque assim, agora qualquer momento que eu for compartilhar alguma coisa, eu vou estar compartilhando 2 passagens de ida, mas eu ainda tenho o meu lá, entendeu? Então, se quiser ter aquele contato direto, se você quiser aprender inglês, não, mas viagem, se você quiser falar com ele, não procure no Cadê o Eli. Não. 2 passagens de ida. Ou fala comigo. E o Cadê o Eli é KD, letra K, letra D, ponto O, ponto Eli. Com Y, né? Exatamente. E isso, o Cadê o Eli, não foi nem que eu que inventei, não, né? Isso pegou. Lá nos Estados Unidos já virou bordão entre a galera, porque eu sumia, saía e tal, ficava doido, sumia. O pessoal se perdia e tal, tava todo mundo junto, só tava perdido pela vida. Clássica. E aqui acontece muito aí também. Às vezes, do nada, assim, tá todo mundo atrás, cadê ele? Não, toda hora. Lá na Universo Paralelo, a gente tinha um radinho pra se comunicar entre si, porque não pega sinal de telefone. E aí teve uma noite que ele sumiu, desapareceu, não tava conseguindo falar com ele. E aí outras pessoas pegam a mesma frequência, sabe? Eu tô, cadê o Eli? Cadê o Eli? Aí o povo começou, gente, o Eli sumiu, vão procurar, cadê o Eli? Gente, que eu nem sei quem era, eu não sabia o que era. Gente, é isso. Você que acompanhou a gente até aqui, não faz as coisas de orelhada, pega a experiência do casal aí, estuda sobre o assunto, sobre o país, acompanha eles aí no @2 passagens só de ida, né? Gente, muito obrigado pelo convite. Obrigadão aí. 2 passagens de ida. 2 passagens de ida. Tá, acompanha eles aí. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Nós que Obrigada agradecemos. Foi um prazer inenarrável. Prazer todo nosso, sem dúvidas. Obrigada mesmo pelo convite, é uma procura Rafa. muito grande, vocês, assim... Quando vocês falaram que tava no Brasil, eu falei, caralho, eu preciso. Falei até com a Ana, um beijo grande. Falei, Ana Clara, pelo amor de Deus, o que você acha? Será que elas vão topar? Que não sei o que. Ela, claro que vai. E, gente, todo sucesso do mundo pra vocês, que vocês continuem essas pessoas incríveis que vocês são. E que consiga desvendar aí o restante do mundo. Vocês vão acompanhar junto com a gente aí, né? Sem dúvida. Tudo é novidade pra gente e também. E quem sabe né? a gente não se encontra num país decente, pelo amor de Deus. Eu tô doida que o povo daqui vai ver a gente lá também. É justo. Gente, obrigado a vocês, gente. Um abração aí. Valeu, gente. Um beijo, até o próximo. Valeu. Tamo junto. Valeu.